Bom, Luciane, vou começar fazendo uma apresentação formal aqui do projeto. Esse projeto, então, como você sabe, Alimentação Saudável e Cuidados na Primeira Infância, ele surgiu lá no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é coordenado pelo professor Lício Veloso, né? E aí, as nossas pesquisas, em suma, elas tentam desvendar aí a gênese da obesidade, né? Mas as agências de fomento que financiam as nossas pesquisas, elas exigem que a gente faça trabalho de divulgação científica. E a gente trabalha com diversos públicos, assim, desde lá 2014, sei lá, desde antes de 2014, a gente já trabalhava com crianças do ensino fundamental, ou adolescentes do ensino médio, o público da terceira idade, e aí com alguns membros do centro de pesquisa sendo mães, né, surgiu esse interesse de criar essa agenda permanente de eventos que tratam de assuntos que perpassam a primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos de idade, né? E aí, no princípio, como eu falei para você, a gente teve aquele primeiro encontro lá em 4 de março, veio a pandemia, a gente teve que se reinventar e trabalhar aqui na plataforma Google Meet, né? Como que acontece esse evento, então? Basicamente, a gente está fazendo 2 vezes por mês, né? Somos eu, que sou bióloga e pesquisadora do centro de pesquisa, aí a Ruth Reinoso, que é gestora de difusão e educação, né? E ela agora está de licença maternidade, teve o Arthur. Na verdade, está de licença prêmio agora, né? Que ele fez 8 meses. E aí, basicamente, era eu e ela que tocávamos. Depois, a Helena Raposo, a gente começou a conversar com a Helena, ela também tem 2 meninas, gostou super do projeto, a Helena é nutricionista. Também entrou, acho que desde o princípio a Helena vem assistindo às aulas, e agora, depois que a Ruth entrou em licença, a Helena faz parte dessa mesa. Isso aqui é uma mesa de bate-papo, uma mesa redonda, né? A Izzy, que é bióloga também, veio assistindo desde o princípio, e com a licença da Ruth, a Erika, eu gostaria de participar, veio junto conosco, e a Tati também, que é profissional de TI, e mãe, tanto a Helena quanto a Izzy, a Tati e eu somos mãe, né? Mães. E a Tati agora está fazendo um doutorado lá na clínica médica sobre ensino em saúde. Ela vai trabalhar com divulgação científica também, né? Então, o que acontece? Você tem aí o tempo de 30, 40 minutos para falar, e só essa mesa pode interferir, de maneira que a gente possa... Eu sei que você já está habituada, né, Luciane, falar com cuidadores familiares. Eu vi que você é doula, né? Então, eu tenho certeza que você não fica só nos jargões científicos. Eu acho que eu já vi aula sua, você alcança as pessoas de uma maneira muito que toca, assim, fala super bem, sabe? Então a gente tem que sempre tomar cuidado que nesses encontros nossos, mesmo quando ficar lá no YouTube, é para atingir cuidadores familiares, pais, avós, né, tios, ou mesmo as pessoas que são cuidadoras e que não pertencem à família. E a gente recebe muito também professores da jardim de infância e tudo mais, sabe? Então, nesse momento que você fala, só eu, a Izzy, a Tati e a Helena podemos interferir. Se a gente achar que for necessário, se quiser dar algum exemplo, contar sobre alguma experiência nossa, né, e tudo mais. Depois que você terminar, aí a gente abre para as pessoas que estão participando questionar você também. Elas podem perguntar, tanto se inscrevem lá no chat, aí eu abro para elas perguntarem pelo microfone, ou se às vezes há impossibilidade, porque a pessoa está no trabalho, está só ouvindo e tudo mais, pode escrever, que eu trago para você o questionamento, então, tá bom? Então, em nome do professor Lício, em nome do Centro de Pesquisa, eu agradeço muitíssimo pela sua participação, por sua disposição a estar conosco. Assim, é um grande prazer ter você aqui com a gente, Luciane. Muito obrigada, viu? Eu gostaria de te pedir uma coisa. Na verdade, eu vi aqui, ó, eu vou dar uma breve introdução sobre a sua formação, mas se você julgar relevante, você pode complementar também, tá? A Luciane Fernandes, ela é enfermeira obstetra, consultora em amamentação, doula, mestre em ciências e doutoranda na Unicamp. Se você quiser complementar, porque eu acho que você também, a sua graduação foi feita na Unicamp, você fez toda a sua parte de formação aqui na universidade? Isso. Bom, obrigada, meninas, pela oportunidade, né? Boa tarde a todos, a todas que estão aqui. Eu vi que nós temos um público diferente no seu coletivo, né? No diferenciado e com diferentes formações. Alguns aqui estão
por terem interesse no assunto, alguns profissionais, algumas mulheres que estão vivendo esse processo da amamentação, tanto que depois que me mandou a lista, eu falei, deixa eu repassar aqui, porque agora eu quero falar também para as mulheres que estão vivendo isso, então eu voltei para pôr uma pincelada, né, e na hora que você falou do tempo, eu dei uma risada, porque assim, eu amo esse tema, né, a gente pode falar, eu sempre brinco que falar sobre amamentação são tantas pontos de vista, tantas vertentes, tantas coisas que dá para a gente fazer um luau, né? Dá para a gente ficar aí horas a fim falando, dependendo do fio da meada aí que a gente pega. Então, eu uso uma apresentação até para eu não me perder e seguir a linha de raciocínio, porque eu sou danada para falar, né? Então, já agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa foto lindíssima do meu segundo filho, né? Então, eu sou realmente apaixonada por essa foto. É uma das coisas que eu me arrependo lá atrás de ter tirado poucas fotos. Então, para as mães que estão me ouvindo, eu sei que é um momento íntimo e a gente não quer foto, mas essas fotos são nossas. Não é foto de Facebook, de Instagram, nem foto do WhatsApp da família. É uma foto que fica para nós. E eu tenho poucas, né? Por isso eu falo que eu me arrependo, porque quando eu olho com um enorme carinho, né? Com história, né? Tem história atrás dessas fotos, né? Da foto, quem é esse bebê, né? Ficou até interessante na hora que eu coloquei meu nome, ficou bem em cima do peito, né? Quem é esse peito, né? Quem tá por trás. Então, nessa foto sou eu, Luciane Fernandes, que estou atrás aí dessa criança, né? Bom, antes de iniciar, né? Como a questão de alimentação na primeira infância tem muito especulação, vamos dizer assim, né, da indústria alimentícia, muitas propagandas que não são verdadeiras, muitos direcionamentos errôneos, eu antecipo, né, dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu sou uma enfermeira autônoma, não sou patrocinada por nenhuma indústria alimentícia, nem por nenhuma indústria que tenta vender qualquer tipo de produto ou linha infantil. Aliás, eu não sou patrocinada por ninguém, né? Ou sim, sou, na minha pesquisa de doutorado, eu tenho a minha bolsa pesquisa com interesse na ciência, né? Não em divulgar nenhum tipo de produto. Então, vamos lá, vou começar me apresentando, né? A Érica já falou um pouco sobre mim, então ficou um pouco um jargão, né? Uma brincadeira aí na internet, quem sou eu na fila do pão, né? Então, quem sou eu nessa fila do pão, né? Eu sou uma enfermeira que me formei pela Unicamp em 2005. Eu brinco que, apesar do meu rostinho de 18, brincadeira, eu já tenho 41 anos, né? Já tenho um filhão aí de 10 anos e um segundo filho que vai fazer 8. E graças a eles eu pude retomar uma grande paixão desde a vida acadêmica, que era a saúde da mulher e a saúde materno-infantil, né? Eu trabalhei longos anos no pronto-socorro da Unicamp, que se chama CCI na época, ou de CEATOX, na área de intoxicação, porque era a minha segunda paixão, tá? Quando eu me formei em 2005, falar sobre aleitamento materno, falar sobre parto normal, falar sobre saúde da mulher dentro do ciclo gravídico puerperal, ainda era muito mecanicista, tecnicista, e eu brinco que era um Fordismo. Eu cheguei a trabalhar no hospital privado. Por que Fordismo? Porque todas as mulheres internavam às 7 e as cesáreas começavam às 8, 8h15, 8h30, 8h45 e assim ia. Então as crianças tinham um horário muito próximo de nascimento, não porque elas pediram para nascer, mas sim porque o sistema entendia que aquilo era conveniente, né? Hoje a gente já ainda tem esse cenário no Brasil, mas já modificou muito. E na época que eu estava trabalhando dentro desse Fordismo, né, eu sentia, na época eu namorava o meu marido, eu dizia que todo plantão eu pegava um pedacinho do meu diploma e cortava e jogava fora, porque eu não fui formada para fazer aquilo, né. Então eu saí do que eles chamavam de assistência obstétrica à mulher, que eu não entendia como aquilo sendo verdadeiro. Eu entendia que a mulher era vítima do sistema, né, e ainda é. E aí eu fui trabalhar com a minha segunda paixão, que foi urgência. E isso me trouxe um grande gabarito para que eu pudesse atuar, inclusive, onde eu atuo hoje, e me transformar na pessoa e profissional que eu sou hoje, né? Me casei em 2010, 2011 eu tive o João. Como uma paixão, né, na área de saúde da mulher, eu achava que querer parir, bastava querer, porque afinal isso era fisiológico, isso é fisiológico, né? Afinal isso é o natural.
E eu percebi, com a chegada do João, que não era bem assim, que o sistema, mesmo a mulher tendo conhecimento, te empurrava para o modelo que não era o desejado. Bom, o que eu fiz então? João pequenininho, eu fui fazer o curso de doula para emergir mais nesse mundo do feminino, né? A doula é uma profissional que acompanha outras mulheres sem capacitação técnica. Então, o foco ali não era uma formação técnica, eu, Luciane, enfermeira, mas sim eu, Luciane, mulher, né? Foi muito interessante, eu passei a olhar para o processo gravídico puerperal com outros olhos, que vai além do que a academia ensina, né? Então, foi muito, muito positivo. Aí, em 2013, nasceu o Davi, meu segundo filho. E aí, o Davi nasceu em casa, o João nasceu no hospital, o Davi nasceu em casa. Pronto, né? Aí eu fui picada mesmo por aquela paixão, né? Eu não me via mais trabalhando na urgência, eu não me via. Eu dizia para o meu marido, eu não me vejo me aposentando aqui, né? Eu já estava num momento bem interessante profissionalmente, né? Escrevendo capítulo de livro, sendo chamada para dar palestra, tudo na área de urgência, mas eu falei, eu não me vejo aqui. E aí eu repaginei minha profissão, né? Me formei em enfermeira obstétrica, fiz um curso de laser. Laser é só para vocês entenderem, um paralelo para deixar uma curiosidade para vocês. É a luz de baixa potência que é usada para cicatrização, né? Ela acelera a cicatrização. Então, hoje, para mim, é um instrumento de trabalho. Eu trabalho com o quê? Com mulher. Então, eu trabalho com lesões de períneo, lesões relacionadas à amamentação, então, lesão de mamilo ou do períneo por conta do parto, ou se necessitou de uma cesárea, também faço a luz para deixar a mulher. Eu sempre falo, a mulher tem que estar bonita, a mulher tem que estar bem, a mulher tem que poder sentar, né? Então, essa luz eu utilizo como um instrumento do meu trabalho, tá? Então, eu não sou uma laser terapeuta, o laser é um instrumento para que eu possa cuidar das mulheres. E desde 2018 eu atendo parto domiciliar planejado com outra enfermeira. Dentro dessa minha trajetória, né, eu sempre acreditei nesse potencial do feminino, nessa potência do corpo humano, na potência, e eu brinco, né, para os homens, não sei se tem homem ouvindo, mas eu sempre digo, o corpo humano é muito potente, mas o corpo feminino é um primor, né, e aí, é claro, eu falo do meu lugar de mulher, e eu falo do lugar de uma profissional que assiste mulheres, né, então o corpo feminino é um corpo fantástico. E Michel Odan, ele traz uma frase, né, e uma discussão, que ele fala, se a gente quer mudar o mundo, né, foi aí que começou a falar muito sobre o parto humanizado, enfim, o parto humanizado, eu gosto de chamá-lo de parto respeitoso, porque ficam alguns estereótipos de que tem que ser em casa, tem que ser na água, não, tem que ser de modo respeitoso para a família e para o bebê, né, e Michel Odan fala isso, né, se a gente quer mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer, e aí, com a minha licença poética, eu complemento, e amamentar, né? Porque a amamentação, aí vem a questão do que a gente vai conversar hoje, né? A amamentação vai muito além da nutrição, a amamentação vai muito além dos impactos no indivíduo que recebe o leite, né? A amamentação transcende tudo isso, né? Faz bem para o bebê, para esse indivíduo adulto, para a mulher, para a sociedade. Antes da pandemia, né, eu pude participar do Encontro Nacional de Aleitamento Materno, o ENAM, que acontece a cada 2 anos, esse ano vai acontecer online, no final do ano, né, então em 2019 eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a professora Maria Inês Couto de Oliveira, ela é uma professora da Federal Fluminense, ela é pesquisadora da Fiocruz, né, ela representa a IPFAM Brasil, que é um órgão que zela e supervisiona todas as propagandas e tudo que fica em torno da alimentação infantil, e ela começou uma palestra dizendo, amamentar é um ato democrático. Eu convido vocês a refletirem a respeito disso, né, eu falei, nossa, ela conseguiu resumir um monte de coisa numa frase só. Porque amamentar é democrático. E aí a reflexão é até assim, né? Dentro de um processo que estamos vivendo nesse momento, né? De várias questões que eram vistas como democráticas, hoje a gente está perdendo alguns direitos.
Então, mulheres que estão me ouvindo, entendam que toda vez, né, tem uma autora que fala isso, agora me fugiu o nome, toda vez que existe uma crise humanitária, uma crise sanitária, ou alguma guerra, as primeiras a perderem direitos são as mulheres. E não pensem que está sendo diferente isso no Brasil. Então, no Brasil, a gente está perdendo direitos que antes já tinham sido adquiridos, e com novas emendas de leis, novas questões que estão sendo aí votadas, né, à noite, ou muito rápido, enfim, nós estamos patinando e até mesmo voltando nos direitos que nós já havíamos adquiridos. Fica aí só para a gente uma pulguinha atrás da orelha, e convido vocês a participarem mais das coisas que estão sendo discutidas como emenda de lei, né, as emendas que eles fazem lá, não é só questão financeira. Ô, Luciane, e aí refletindo sobre o que você está falando, eu achei tão bonito, e eu senti assim, me senti tão tocada, você falou, né, que você trabalha com mulheres, e toda a sua fala vem no sentido de empoderar, de fortalecer, sabe? A despeito de tudo isso que está acontecendo, e é verdade, você tem a mais por razão, entendeu? A gente está regredindo muito em alguns aspectos, né? Mas de vez em quando surge lá uma luzinha no fim do túnel que você fala, meu Deus do céu, né? Parece uma centelha que te dá aquela força, né? Eu não sei se você viu recentemente na Argentina, as mulheres que são mães, né, e que cuidam das crianças, vão poder utilizar esse tempo para contagem na aposentadoria, sabe? Sim. Então, eu achei muito interessante isso, assim, né, e esse seu cuidado, essa força que você dá, porque eu acho que nós que somos mulheres, é muito importante a gente se unir, assim, contra esse tipo de ação que é feita. Sim, né? sim. Eu vejo que, ao longo da vida, né, eu tenho 42 anos também, eu vejo que, assim, era muito comum, até, às vezes, as mulheres que não fazem parte do barco, né, daquele barco da maternidade, do barco da amamentação, não compreender e muitas vezes criticar, assim, entendeu? E nós que somos mulheres, nós temos que nos unir, né? Independente de ser mãe ou independente de amamentar, a gente tem que observar a questão da mulher com um olhar carinhoso, e todas as mulheres devem se juntar, assim, né, na nossa luta, sabe? Não sei se me fiz clara, mas essa sua fala me tocou assim, de uma maneira tão forte, sabe? Que eu acho que é importante. E a gente tem que lembrar, e aí eu vou lembrar vocês, né, eu não conheço cada uma que está aqui me ouvindo, mas só privilegiadas, né? E o Brasil, nós temos um Brasil enorme em território, em diferentes realidades, e quando a gente fala de perder direito, é assim, para as mulheres, sem dúvida, né, as mulheres brancas, classe média, elas não vão ter o primeiro impacto. As primeiras mulheres que sofrem são as mulheres, principalmente as mulheres de cor preta, né, então as mulheres pretas e pobres são as que mais sofrem, inclusive são as que mais morrem. Quando a gente, ao surto de Covid, o Brasil foi o primeiro lugar em morte materna, tá? Então, olha onde nós chegamos. O Brasil foi recordista em morte materna por Covid, recordista mundial. Dentro das mulheres, das mortes que tivemos, as mulheres pretas e pardas ranquearam, e pobres ranquearam essa estatística. É um estudo que foi desenhado pelos professores da Unicamp, num coletivo com outros professores também, mas foi um estudo que teve um impacto gigantesco, e no momento que ainda estavam negando a vacina para gestante. Mas, enfim, foi através de uma luta das mulheres, da ciência, que passou, então, a ser colocada a vacina para as mulheres grávidas e no puerpério. Então, a gente tem que sempre, essa união é muito interessante para nós, mulheres do mundo acadêmico. Foi colocado também que poderíamos colocar o nosso período de licença maternidade no currículo Lattes, e pouco tempo depois o currículo Lattes caiu, né? Então, fica aí só um paralelo, fica mais uma piada interna para nós, porque são poucos que vivem do currículo Lattes, né? Mas mais um direito aí que ficou na penumbra, né? Por enquanto a gente quer poder usar o currículo, quando a gente puder usar, a gente pode escrever que um período de não publicação pode ser decorrente a um dos momentos mais importantes para o mundo, que é cuidar de um cidadão
que está sendo formado para constituir o mundo amanhã, né, de uma forma produtiva. Hoje ele faz parte do mundo, mas amanhã ele é um ser produtivo e um ser que traz capital dentro de um país capitalista. Mas, enfim, então quando a gente fala voltando aqui, amamentar é um ato democrático, não importa se você é branca, preta, parda, rica ou pobre, o seu corpo é capaz, o seu corpo é magnífico e o seu corpo pode propiciar isso de forma igualitária. E aí a gente está falando de um direito da criança e da mulher, e aí sim a gente consegue. Só que dentro desse processo de amamentar, a gente precisa de segurança, né? A gente precisa de um entorno cuidado. Estamos ainda em agosto, uma piscada o ano está passando, é assim que eu estou me sentindo engolida pelo tempo, mas o Agosto Dourado, para quem não conhece, né, a gente tem algumas campanhas, essa é a campanha mundial, que traz, então, o mês do aleitamento materno, todo ano é feito tem um tema central para a gente discutir, e por que a cor dourada, porque vem do ouro, né, que leite humano é um alimento que vale ouro. Nenhuma, gente, nenhuma, não importa quem está me ouvindo, homem, mulher, cientista ou leigo, mãe, enfim, nenhum alimento, por mais que seja, por mais legal que seja a propaganda, nenhum alimento industrial chega perto do leite humano. O leite humano é um alimento vivo, que se transforma a cada dia, de acordo com a necessidade do bebê, de acordo com a necessidade da criança. Nenhuma fórmula láctea consegue chegar perto disso. E é por isso que é um alimento que vale ouro. E esse ano, né, a campanha trouxe como tema central, né, proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos. Por que ele está falando isso, né? Então, vamos lá, benefícios, né, que a gente fala que vai, como eu falei, que vai além da nutrição. Se vai além da nutrição, a quem se beneficia, né? Quem que tá, por quê, né, além disso? Então, assim, fica óbvio falar que o bebê, né, se beneficia com leite humano, porque, é rico em nutrientes, rico, né, é o alimento equilibrado, é o alimento que tem a água na quantidade adequada, é um alimento limpo, né, lembrando que mamadeira, bico, né, depende aí de uma organização, né, para ser preparado, e o leite humano está pronto, o leite materno está pronto, é o bebê plugar e mamar, né? Não tão simples assim, que a gente vai falar. Mas é um leite, como eu falei, é um alimento vivo, que se produz, na sua maioria, enquanto o bebê mama, dentro de uma produção fantástica, com anticorpos, com proteção gástrica, enfim. Então, para o bebê é fantástico. Para quem amamenta também, né? A família se beneficia disso. Dessa forma, a sociedade, a saúde pública, a natureza, o planeta. Tá? Então, quando a gente fala que o alimento vai além da nutrição, a gente pode resumir, né? Ou seja, amamentar é bom para mim, para você e para todo mundo. Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Quando eu falo para mim, não estou falando eu, Luciane, que amamentei, eu estou falando, estava interferindo na minha vida social uma mulher que está amamentando agora, né? Tá interferindo na saúde do planeta a mulher que está amamentando agora. E é isso que eu trago um pouquinho para a gente refletir na nossa conversa de hoje, né? E aí aqui, primeiro, né, então minha salva de palmas para todas as mulheres que amamentaram, seja por uma hora, por um dia, por uma amamentação, num único momento, até 6 meses, até 1 ano, até 7, até ela, né? E aí eu obrigado, amor, a todos nós. Né? Porque a mulher que amamenta, ela vai... Tá travando, né, menina? Vocês estão percebendo que tá travando, Luciane? Para ela, né? Mas, e pro meio falhadinha, né? Mas era mais bonitinha na internet também. Eu tô vendo que tá dando umas travadinhas, sabe? Voltou? Voltou, agora voltou. Eu acho que é porque o slide era de palminha. Muito pesado, talvez. A internet não deu conta. Eu acho, sim. Uhum. Mas, enfim, deu para passar a mensagem, né? Então, assim, a salva de palmas para todas as mulheres. Que eu não sei se deu para ouvir, mas o que eu disse é: se amamentou uma vez, um dia, 1 hora, 1 semana, 1 ano, 2, 7, seja o que for, né?
essa mulher, ela precisa do nosso reconhecimento, né? Ela merece o nosso reconhecimento. Eu Então, acho vamos que falar travou, dessa... Luciane, por causa da dinâmica do slide mesmo, você tem razão. Que agora nesse aqui, que ele é paradinho, né, deu pra gente entender, sim. Deu para me ouvir? Que bom. Então, vamos falar da saúde da mulher. A saúde da mulher, né, então a gente, por conta até das relações hormonais, para vocês entenderem, o ciclo de maturação da mama, ele se estabelece e finaliza depois que a gente amamenta. Então, uma mulher que nunca engravidou, que nunca amamentou, ela vai ter uma mama juvenil, vamos falar assim. A mama tem 5 estágios de maturação e ela pararia no terceiro. Isso tem interferência para alguns fatores protetivos ao longo da vida, né? A mulher que amamenta, ela tem menor chance de câncer, então diminui quando comparado com outras mulheres, por conta de todas as relações hormonais e maturação da mama, ela tem menor incidência de câncer de mama, ovário e útero, tá? Ela tem uma proteção, tem estudos mostrando, estudo mais recente, bem bonitinho, mostrando que tem uma proteção para diabetes tipo 2, a mulher que amamenta, né? E a gente tem, durante, então assim, até a amamentação no pós-parto, já iniciando logo que o bebê nasce, na sala de parto, reduz substancialmente o sangramento pós-parto, a hemorragia pós-parto. E eu tô falando de hemorragia pós-parto, sabendo que é a segunda causa que mais mata as mulheres no pós-parto. A primeira é a hipertensão e a segunda é a hemorragia. Então, quando eu estou falando de permitir, então, se tem algum profissional de saúde aqui que trabalha em sala de parto, independente da via de parto, colocar o bebê para lamber aquele peito, porque ele não vai mamar vigorosamente, lembrando que o nascimento também é um estresse por toda a adaptação que o bebê está fazendo. Mas permitir que a mulher sinta aquele cheiro do bebê, que o bebê faça essa lambe, pluga, suga, enfim, tenha contato com a mama dessa mulher, a gente já está diminuindo o risco de sangramento pós-parto. Nosso país é recordista em cesárea, lembrando que cesárea, o sangramento pós-parto é muito maior, né, um risco maior, um risco aumentado de sangramento no pós-parto para cesárea que parto virginal. Seja qual for a via de parto, a gente está falando dos peitos da mulher, então é possível pegar essa criança e colocar para mamar. Quando eu estou apoiando a amamentação, eu estou apoiando a vida, né? Eu estou diminuindo esse risco para a mulher. Como podemos apoiar, então? Essa mulher no pós-parto, primeiro, seja suporte, seja apoio, alguém com que ela possa contar. Não julgue, não transmita suas expectativas à mulher ou ao bebê. Todas que tiveram bebê já ouviram alguma coisa do tipo: tá saindo leite, mas seu peito é pequeno, mas o seu mamilo é assim, mas o bebê tá chorando, o bebê tá com fome. Então, assim, ao invés de ter falas, vamos ser apoios funcionais, né? E isso não precisa ser um cuidado direto ao bebê. Quem cuida do bebê é a mãe e o pai daquela criança. Né? Você está ali para prover e para facilitar, para ser um agente que facilite esse cuidado. Como? Primeiro de tudo, apoie, não julgue. E aí, algumas coisas que tem que ser um mantra social. Gente, não existe leite fraco, tá? Não existe bebê que recusa o peito, porque quando o bebê não consegue mamar, lembrando que quando o bebê nasce, sai uma placenta e não uma chupeta, não uma fórmula. O bebê não sabe que ele nasceu no boom da industrialização, né, que ele nasceu na fantástica fábrica da Nestlé e da Danone, em que quem tem paladar para saborear o leite ninho, o leite ABC, sabor morango, baunilha ou chocolate, somos nós. Essa criança acabou de nascer, e até então ela engolia líquido amniótico. Então, para ele não, para ele era gostoso o líquido amniótico, tá? Então, a gente tem que entender que a criança que recusa o peito é um julgamento nosso. O que está precisando ali é de um apoio profissional para entender se tem uma disfunção orofacial, tá? Ou se está precisando, às vezes, é só uma sustentação da mama, né? Se essa mulher não está muito entristecida, se essa mulher não está desnutrida, desidratada, tá?
Porque não é nem que a desidratação não vai produzir leite, não é isso. A desidratação vai deixar a mulher mais cansada, mais entristecida, com maior dificuldade para manter esse bebê no peito por mais tempo. Pensa que é igual a academia. Pega 1 quilo e põe no braço e fala, tá leve. Agora vai o professor e fala assim, então, 3 de 10. Você chega no final, tá morrendo, né? Então, o recém-nascido é mais ou menos isso, é o 3 de 10. Mas você já chega lá na terceira, começando já cansada. Não vai conseguir, né? Então, é essa a ideia, tá? A ideia principal é cuidar da mulher. Se a gente está falando de cuidar da mulher, assim, gente, vá à feira. Se você trouxe melancia, então já pica a melancia, porque senão ela não vai comer, né? Traga frutas fáceis, maçã, banana, coisa que ela só pega e morde. Se não, vocês vão ter que fazer o serviço direito. Comprou um melão, já pica e põe no potinho, de preferência em doses unitárias, para ela só pegar e comer, sem ter que até dividir, tá? Porque no puerpério, fritar um ovo leva tempo. Tá? Então, assim, não é tão simples assim. Quem viveu o puerpério sabe do que eu estou falando. Quem não viveu e observou uma mulher do puerpério sabe do que eu estou falando. Quem faz julgamento que é só um ovo, nunca olhou para aquele momento e para aquele tempo com amorosidade, né? Mas, enfim, então se tem... Luciane, sim. Eu me lembro que eu ouvi a sua palestra em março, né, de 2020, e me marcou bastante essa parte que você falou, lá naquela época você deu o exemplo de entrar na casa, entregar o que você tem que entregar, recolher o lixinho do banheiro e ir embora. Eu achei tão boa. Isso, porque eu também sempre ouvi assim, né? E eu tive amigas que fizeram coisas desse tipo para mim, e eu também sempre fiquei atenta. Minha mãe, quando teve o meu irmão, né, mais velho, teve uma amiga que fez por ela, sabe? De comprar só o que precisava, não um presente bonitinho, né? Mas comprar o que sabia que aquela mãe inexperiente não tinha comprado, né? Então, eu achei bem bacana essa... Se é num momento íntimo que você vai fazer a visita, né, faz o que precisa mesmo por ela, né? Perfeito, é isso mesmo, gente, porque assim, ninguém olha o lixo do banheiro, mas ele vai aumentar, né, o lixo da cozinha vai ter cheiro. Então, se você for na casa de uma mulher que está vivendo puerpério, faça algo útil por ela. Então, limpa a casa, lava a louça, né, leva o cachorro para passear, em vez de ficar levando brinquedo ou roupinha para o bebê que acabou de chegar e não sabe que chegou num país consumista, né, ele não está entendendo, ele não está querendo carters e nem bichinhos que falam ou cantam, né, ele quer uma mãe saudável do lado dele. Então, vai lá, né, faça feira, cuida da casa. Se tem irmão mais velho, vá com o tempo para brincar com a criança mais velha, para ela sentir que o tempo da criança mais velha está sendo ocupado com qualidade, né? Leve comida pronta, faça marmitinha, né? Em vez de chá de bebê, faça chá da marmita. Tem vários agora. Contrate uma cozinheira para ir lá e já deixar tudo pronto. Reúna com os amigos, faça uma vaquinha. Você não sabe cozinhar? Não tem problema. Hoje tudo se resolve pela internet, né? Então dá para você mandar marmitinhas, inclusive fitness, dá para você pôr uma pessoa para cozinhar, dá para você comprar marmita para o mês todo. Essa mulher vai ficar muito feliz. E uma mulher inteira é um bebê feliz. Então, ao invés da gente focar no bebê, né, o que esse bebê precisa de uma mãe inteira. E essa mulher, para ficar inteira, ela precisa ser cuidada. E como que a gente cuida de uma mulher no pós-parto? Cuidando do entorno, cuidando das coisas dela, e não do bebê dela. Não foquem no bebê, foquem nela. E o bebê, né? Quais são os impactos para o bebê? Aí eu preciso falar do colostro, que foi aí que eu voltei. Falei, opa, tem mãe aqui no grupo, vou falar do colostro. Porque o colostro, gente, ele é um alimento magnífico, ele é um alimento ímpar, que no corpo da mulher já está sendo preparado quando ela está na 16ª semana de gestação. O peito dela começa a crescer e o colostro está sendo produzido. E o colostro, ele é extremamente rico, e em baixa quantidade, porque o bebê nasce com um estômago, gente, que cabe em torno de 5 ml, 5, 7. Isso é uma colher de sopa. Por que a mulher vai ter leite em volume se essa criança não tem um estômago capaz de receber esse volume? A natureza é sábia e o corpo da mulher é fantástico. O leite, ele é menos volumoso, mas ele é riquíssimo, né? E aí vem a gente com o jargão no popular e diz, ainda não tem leite?
Não, ela não tem leite, ela tem o mais magnífico leite de todos, ela tem o colostro. Eu não gosto do nome, porque é feio, né? Assim, não é um leite bonito, né? Não sei, acho que não é uma palavra que popularizou, né? Não tem como, colostro, não dá uma... E toda vez que eu falo colostro, eu lembro, para quem tem 40, assistiu TV Colosso, né? Que era dos cachorros, que não tem nada a ver. Assim, eu falo, não é um nome que gruda na cabeça. Então, falar para a mulher, olha, você tem colostro, ela não vai guardar. Mas é legal a gente falar assim, você tem a primeira vacina do seu filho. Isso pegou. Isso é mais popularmente conhecido, né? Por que popularmente conhecido? A gente fala que o primeiro leite da mulher, né? O primeiro leite é a primeira vacina, porque a mulher está passando os anticorpos dela continuamente, tá? Continuamente, desde a primeira mamada à última mamada, ela sempre está passando os anticorpos dela para o bebê. Mas aquele bebê acabou de nascer, ele é estéril, vamos colocar assim, ele não teve contato com nenhum bichinho ainda, né? Então, não que os bichinhos que esse bebê tenha contato sejam da pele da mãe dele. Por isso que o Ministério, a Organização Mundial da Saúde, fala da importância de quando o bebê nascer, que seja colocado pele na pele da mãe. Para quem trabalha no hospital, às vezes se depara com a situação de pele, pano e pele. Não, não é isso, né? A gente está falando de pele na pele, para que a flora daquela mulher passe para a flora daquele bebê, porque afinal aquele bebê chegou para aquela família. E aí, se esse bebê ele nasce num ambiente que tem gato e cachorro, saiba que essa mulher vai ter anticorpos de gato e cachorro. Se mora numa área mais poluída, essa mulher vai ter anticorpos de poluição. Por isso que a gente fala que o leite humano é um alimento vivo, né? É um alimento que é de acordo com a flora da mulher, é de acordo com o corpo onde aquele corpo vive, porque é ali que aquele bebê vai viver. Então, primeiro alimento do bebê é um alimento riquíssimo e que não agride o intestino, tá? O nosso intestino, e aí mesmo o nosso intestino de um adulto, a parede do intestino é muito fininha, o que faz para a gente poder absorver os nutrientes, certo? O que faz a gente adulto ter uma proteção é o fato da gente já ter passado, né, de preferência pelo período de aleitamento materno exclusivo, depois a introdução alimentar, para depois a gente poder comer o mundo, né? Nessa nossa maturação intestinal, a gente tem uma película de muco no intestino, tanto que quem já teve uma diarreia danada já percebeu que sai muco ali, né? E o que está acontecendo? Está deixando a sua parede intestinal mais sensível. A gente tem que ter esse muco para proteger. E o bebê, eu vou contar para vocês, nasce sem proteção. E aí, o leite humano não agride essa parede. O leite humano, pelo contrário, os últimos estudos já mostram que, olha só que fantástico, descobriram uma proteína, um peptídeo, que ele não é absorvido. Aí ficou um tempão, por que não é absorvido? Por que a mulher produz e não é absorvido? Porque ele protege, ele vai lá na parede do intestino e ele faz uma barreirinha de proteção. Olha que fantástico, já começando aí a proteger o intestino. E quando a gente fala disso, a gente está falando de não agredir o intestino e a gente está falando de proteger, pelo contrário, a gente está falando de proteger, e é aí que começa, inclusive, a proteger esse bebê de ser um bebê alérgico, uma criança alérgica, porque a única coisa que vai passar e vai ser absorvida são nutrientes positivos, né? Então, ó, o primeiro leite é o leite riquíssimo em anticorpo, em baixo volume, porque o bebê dá conta disso, tá? E aí fica uma dica, não é nem dica, né? É fato, é que nessa fase a mulher tem a mama mole, a mama flácida, eu vou falar sobre isso, por ter mulheres aqui que estão amamentando. A mama mole é importante porque o bebê não mama bico, o bebê mama areola, então é uma fase da aprendizagem mãe-bebê, para que o bebê mame a areola, a boca do bebê tem que estar projetada para a areola e não para o bico, tá bem? E aí, bom, com tanta riqueza desse leite, cada gota importa. Tanto que para a UTI neonatal existe o que a gente chama de colostroterapia, que é pegar uma gota do colostro, uma gota do primeiro leite da mulher, e é passado na gengiva, é permitido que esse bebê possa lamber esse leite, né, para ir criando esse anticorpo, para ir trazendo proteção para ele, né, para ele ir se protegendo através desse leite materno. Cada gota importa. Então, se você amamentou uma vez, um dia, ou 10 anos, parabéns, tá? E quando as mulheres amamentam por um dia,
e vive uma frustração, porque a maioria decidem por amamentar, e aquelas que deixam porque não conseguiram de alguma forma. Eu sempre digo às mulheres, nunca diga que você não conseguiu, diga que você não teve um entorno que facilitasse ou favorecesse que isso aconteça, porque nenhuma mulher amamenta sozinha, tá? Então, vamos entender um pouquinho aí como funciona a produção do leite, para que quem está aqui possa apoiar sem fake news, sem mitos, tá? Sem mentiras, para que a gente possa apoiar com convicção. Eu entendo como funciona. O tamanho do peito não influencia. Se essa mulher é saudável, essa mulher gestou, né? Essa mulher, principalmente, esse bebê pediu para nascer, essa mulher lá por volta, ela vai ter o colostro 2, 3 dias, por volta do 3º dia, ela vai ter a pojadura descida do leite. A cesárea é ruim para você, para a sua saúde da mulher, porque o risco de sangramento é maior. Cesárea agendada, a mulher tem 3 vezes mais chances de morrer do que o parto vaginal. São dados que são subnotificados, porque não dá propaganda um negócio desse, muito menos para um hospital que marca cesárea a cada 15 minutos, enfim. Mas saiba que, pelo menos, pedir para nascer já te protege de hemorragia pós-parto. E pedir para nascer mostra que os seus hormônios estão preparados. Pedir para nascer mostra que esse pulmão do bebê está preparado para assumir a respiração. Então, pedir para nascer é um sinal de maturação do corpo da mulher e do corpo do bebê. Todo mundo ganha, né? E o parto vaginal, sem dúvida alguma, é muito mais saudável para o binômio, mãe e bebê. E aí eu extrapolo para a sociedade também, porque essa mulher não vai ficar internada, essa mulher vai ter mais disposição, essa mulher não vai sangrar, essa mulher, chance de morte é menor, né? Então esse bebê vai ser um bebê que vai ter mãe, enfim. Então, voltando, quando é permitido que a fisiologia aconteça, por volta do 3º dia vai ter a descida do leite. Antes disso, tem leite? Tem, é o leite riquíssimo, é um leite que tem cor de ouro, olha só. Algumas pessoas falam que tem cor de pus. Aos meus olhos é cor de ouro, tá? Ele tem um amarelo bem forte, porque ele é isso, né? Ele é o alimento que vale ouro, tá? E aí, a mulher que foi para cesárea agendada, ela também vai ter a descida do leite, mas às vezes tem um pouquinho mais atrasada, porque o corpo entra num deadline ali, tem que entender o que está acontecendo, e algumas mulheres vai acontecer por volta do 5º dia. Mas o importante é, quanto mais o bebê mama, mais rápido isso acontece, tá bom? Então, sempre dá pra gente correr atrás do prejuízo. Essa aqui é a estrutura da mama. E vejam que a maior... deixa eu ver. Não dá pra ver minha seta? Dá, né? Ops. Perdão. O tecido, né, aqui é tecido de gordura. Esse tecido, esse daqui, é o tecido que produz o leite. E aí eu vou fazer um paralelo com vocês, tá? Ele parece um cacho de uva, eu acho que assim fica mais familiar para nós. Vamos organizar essas uvas deitadinha para a gente pensar na anatomia. É mais ou menos isso, tá bom? E é dentro das uvas que acontece a produção do leite. Como? Dentro da casca de uva secreta leite. Igual a gente transpira, você vê a glândula? Não, né? Mas você concorda que você transpira, certo? Você vê a saliva? Não, você vai ver a sua boca molhada, mas você não vê uma gota jorrando como se fosse uma torneira aberta. Você tem glândula que produz saliva, você tem glândula que produz suor, e aqui dentro dessa pele você tem glândula que secreta leite, né? E aí, agora vamos organizar, pega só os cabinhos dos cachos de uva. Aqui é a areola, tá? E aqui a gente tem o bico. Foi eu que desenhei, ficou ótimo, né? Igual uma enfermeira desenhando, ou seja, sem artes, né? Se tem algum artista aí que quiser me doar um desenho, eu agradeço, né? Então, aqui em resumo, aqui estão os cachos de uva produtores de leite, aqui estão cabinhos chegando, né? Esse cabo é muito interessante, ele consegue relaxar e receber todo o leite que está sendo produzido aqui, tá? E o bico? O bico é grande, o bico é pequeno, o bico é plano, o bico é torto, o bico é não sei o quê, né? Vamos parar com isso? O bico, ele tem a sua importância, sim, tá? Mas ele tem a importância para que o bebê saiba onde parar a língua. Mas onde o bebê vai abocanhar é essa região aqui. Então, quanto mais mole tá a areola, mais fácil fica para o bebê abocanhar. Se tiver alguma grávida... Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Que assim, do jeito que você está falando, você fala super bem, assim, né? Toca, dá exemplo, esse da uva, achei maravilhoso. Mas
eu, quando tive a Isabela, eu aumentei, né, durante quase 1 ano e 5 meses, e eu tenho pouquíssimo seio, assim, né, aí você falou, então, peito grande, peito pequeno, amamenta mesmo, porque se eu amamentei, gente, qualquer criatura desse mundo consegue amamentar, falando com relação ao tamanho de peito, tá, gente, eu não tô falando com relação a outras coisas, mas eu, né, tinha bastante leite, eu voltei a trabalhar, ela tava com 7 meses, eu tive que usar fralda até, assim, sabe, porque eu perdia muito leite e tudo mais, né. Mas no hospital, teve uma enfermeira que falou, mas você não tem o bico, não sei o que e tal, e mandou eu comprar aqueles biquinhos de silicone. Ok, eu tipo, passei muitas coisas que eu nem vou comentar aqui agora, porque eu já falei em outros, senão fica repetitivo, né, para quem assistiu a outra palestra 15 dias atrás, mas eu comprei aquele bendito daquele biquinho de silicone lá, sabe, e por fim, aquilo lá me enchia tanta paciência, porque você tem que higienizar, porque tem que segurar direito aquilo, lá. Por fim eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão desse negócio, e foi, você entendeu? Sim. Aquilo lá, você acha que aquilo é válido? Aquilo lá mais atrapalha do que ajuda no começo? Ele ajuda a formar o bico mesmo? O que você diz sobre isso? Ó, é um desastre. Isso, é um desastre. Primeiro, a gente sempre tem que ver o potencial do binômio mãe-bebê, tá? Situações muito... eu trabalho com isso, antes mesmo da formação em obstetrícia, eu já trabalhava com amamentação, até esqueci de dizer, porque eu nunca consegui largar totalmente meu amor pela saúde materno-infantil, né, pelo cuidado com a mulher, principalmente. Eu trabalhava na urgência, mas eu atendia as minhas amigas em amamentação, eu atendia só a indicação da indicação, então eu atendia a amiga das amigas, né, com a amamentação. Nessa trajetória toda, aí eu posso dizer, 2005 eu me formei, 2007 eu comecei a atender, enfim, eu indiquei o bico de silicone 4 vezes, tá? O bico de silicone, e aí tem uma coisa, que a gente também tem uma colega consultora em São Paulo, ela diz isso, né, tu te tornas eternamente responsável pelo bico que indica, né, porque assim, se você indicou, você tem que tirar, né, não é só indicar e mandar para o mundo, porque o bico de silicone, o bebê faz mais esforço para mamar, logo ele cansa mais rápido, e ele extrai menor quantidade de leite, então percebe que tem que ter supervisão aí, né. O bebê, quando ele nasce, gente, ele tá aprendendo a mamar, e você tá aprendendo a ofertar, olha que sacanagem, 2 iniciantes na vida, né, e saiba que se você tem o 10º filho, aquele filho é diferente de todos os outros, e vocês vão aprender juntos essa amamentação. Primeiro, eu sempre falo, vamos ver o potencial desse binômio, em que sentido? Se o bico é para dentro, mas a areola é flexível, a gente não vai entrar, porque a gente vai pôr areola dentro da boca do bebê, né? O bico é onde para a língua. Quando que a gente vai pensar num bico de silicone? Em situações que eu usei, por exemplo, é quando tá na mamadeira e tá voltando pro peito. O bebê, como ele aprende a partir do que ele sente na boca, nenhum mamilo tem o tamanho de uma mamadeira. Nenhum mamilo é do tamanho de um bico artificial, de chupeta ou mamadeira. Aí a gente tem que ter um bico artificial para estimular o bebê a fechar a boca no peito. E aí, quando ele acostuma com o movimento, a gente tira o bico artificial para que ele feche a boca somente na mama, tá? O bico artificial é uma situação muito ímpar, tá? Eu não gosto desse modelo de que olhar para a mama e indicar o bico. A gente tem que olhar esse bebê mamando. Às vezes, por exemplo, se o bebê tem uma disfunção, como fenda palatina, o bico pode ser interessante para vedar parte do palato, se tem palato comprometido também, tá? Porque às vezes, se é só o lábio, a mãe pode vedar com os dedos mesmo, ela faz uma pinça na boquinha do bebê, ou com a esparadrapagem também, que a físio usa bastante, né? Então, tá vendo? Mesmo para uma situação muito especial, a gente ainda tenta evitar o uso do bico artificial, tá? E aí, vamos lá. Então, o mais importante de se pensar é que o bebê vai vai abocanhar a região da areola. Eu não trouxe o vídeo aqui, tem um vídeo que mostra como o bebê mama, disponível no YouTube, chama Amamentação Vista por Dentro, pode dar um Google aí, e mostra que o mamilo da mulher fica lá atrás, quase na campainha do bebê. O que o bebê faz é uma compressão dessa região, porque é aqui que está depositado o leite. Aí, com a língua e o céu da boca, ele vai espremer essa região, e o bico é um direcionador do leite, tá? Então, mulheres que estão grávidas, entendam o seguinte, não é só a boca de peixinho no peito. Boca de peixinho a gente faz até na mão. Boca de peixinho no hospital, eles chamam essa boca evertida, esse lábio virado para fora.
Por quê? Eu gosto sempre de explicar para vocês saberem por quê. Eu odeio que fique repetindo sem saber o que está acontecendo, né? A área úmida da boca, a mucosa, encosta na pele e veda, para o bebê não ficar engolindo o ar. Então, quando ele consegue vedar, aquela mama vai ficar sustentada dentro da boca dele, né? Aí tem uma outra parte, é o seu peito dentro da boca do bebê. Quanto de peito entrou? Saiba que quanto mais peito entrar dentro da boca do bebê, menor a chance de te machucar. Mamilo que quase cai, que estoura a ponta, que abre fissura, na sua maioria é porque o bebê tá mamando aqui, ó. Bico não é... O peito da gente não tem canudinho. O que precisa ser feito é uma massagem, e o bebê faz essa massagem na região areolar, aqui atrás. Na literatura, traz assim, ó, como eu sou uma estudante da área, se eu falar isso, principalmente para quem está grávida, vocês vão comprar uma régua. Não é, tá? Mas assim, diz que a pega correta é de 1,5 cm a 2 atrás do mamilo. Imagina a mulherada tudo medindo as tetas agora. Não precisa. O que você precisa é, na hora que o bebê vem, ele tem a boca muito pequenininha, é a gente tentar diminuir. Sabe quando a gente vai comer pão, sanduíche que está muito grande, a gente não aperta para caber na boca? A gente não consegue abrir do tamanho de um lanche, né? Eu ia falar marca de lanche aqui. Apesar que os lanches do McDonald's tá cada vez mais fino, né? Numa lambida a gente come tudo. Mas sabe esses lanchão mesmo, assim, hamburgão, que você tem que apertar? Então pensa que seu peito é um hamburgão na boca do bebê, tá? Então você tem que apertar o quê? A areola. Quanto mais areola o bebê pegar, menos chance dele te machucar. E olha que legal, mais leite ele consegue tirar. Então tem mulher que fala assim pra mim, mas ele tá tão quietinho. Mulher e eu, tá, gente? Meu primeiro filho foi tudo danado a amamentação. Apesar de eu ser uma amante do tema, eu não era tão estudiosa do tema. Ô, Luciane, é muito importante você dar esse depoimento, viu? Porque todo mundo fica pensando assim, ó, nossa, a amamentação dela, ela é consultora, então deve ter sido uma coisa maravilhosa. Se contar pelo menos a sua experiência, deixa a gente mais feliz, viu, Luciane? Sim, minha experiência foi assim, ó, eu cheia do poder, sou enfermeira, sofrendo, mordendo pano. Gente, não é para ser assim, tá? Chorando, amamentando. Falei, gente, para tudo, né? Eu preciso de uma enfermeira, né? Olha que interessante, às vezes a gente tem que tomar cuidado até com isso. Não, eu sei, não, a gente sabe cuidar do outro, cuidar de si, a gente também precisa ser cuidada, né? Então eu chamei uma consultora, veio, viu meu filho, viu, e falou, tá tudo ok. E eu falei, olha, meu peito ferido, era uma coisa de louco, né? Hoje eu entendo, meu filho tinha, é um pouco difícil de ser diagnosticado. Ele tem um encurtamento, o freio encurtava a língua dele, mas não o suficiente para ser aquele freio clássico da língua que forma um coração, né? É o meio do caminho. E quando a gente está no meio do caminho, que não é uma língua toda solta e nem uma língua totalmente presa, a gente tem que avaliar a função. E a pediatra da época e a consultora avaliaram a função olhando para o bebê. Qual é a função do bebê? Se nutrir. Então, ele conseguia ganhar peso, crescer e se desenvolver. Então, como que estava a função dele? Show de bola. Mas quem que garante a função da criatura? A pessoa aqui. Como que estava meus peitos? Esfolado. Meu marido não conseguia me olhar, gente, porque ele chorava. Para vocês terem ideia, como estava esfolado meu peito. Ele dizia, não é possível, né, assim, e ele vinha muito com essa coisa do força, do massagem, ele fazia massagem nos meus ombros enquanto eu amamentava, porque eu ficava tão tensa que eu tinha dor no peito e dor nas costas, né. O que hoje, quando eu atendo ou quando eu dou aula para profissional, que aí é outro foco, né, eu falo, a função é também não machucar a mulher. Então, se essa língua está permitindo com que esse bebê mame, ganhe peso, né, e não machuca essa mulher, a gente pode avaliar a função mais para frente, da fala, dos fonemas, e ver se vai precisar do pique cirúrgico ou não. Agora, quando ele é um recém-nascido, ele ganha peso, ele cresce, ele desenvolve, mas esse peito está ferido, é indicação de frenectomia, sim. Porque essa mulher pode desistir a qualquer momento, porque é uma dor terrível. Meninas, eu pari meus 2 filhos. A dor para amamentar com a fissura mamária é muito maior do que um parto natural. Meu segundo filho nasceu em casa, então não teve nem cheirinho de analgesia. Eu também falo isso, Luciane, eu também pari meus 2 filhos e eu falo, doeu muito mais amamentar do que parir. Isso, então, e quando a gente começa a doer mais para amamentar do que parir, é porque a gente não foi cuidada por uma profissional zelosa, sabe? A gente não encontrou esse profissional no nosso caminho.
Não tô nem falando, lá na época, talvez, as pessoas não estavam, né? O João tem 10 anos, já melhorou muito, mas entendam, mulheres que estão me ouvindo, pessoas, cidadão, então, assim, que está ouvindo, uma mulher que sofre para amamentar, indique que ela procure ajuda. E se esse profissional não conseguiu ajudá-la, procure outro, porque existem muitos profissionais generalistas, mas nem todos, até pediatra, tem pediatra que não, tá, gente? Agora, de verdade, a maioria dos pediatras não conseguem orientar a amamentação. A pega de como funciona, não, tá? É mais ou menos assim, não ganhou peso, tal fórmula, né? E aí a gente tem um viés de discussão gigantesca que a Sociedade Brasileira de Pediatria é patrocinada por uma indústria de produtos lácteos. Não estou falando que eles são comprados, mas a gente tem que entender o seguinte, se você passa a vida inteira ouvindo que aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom, você acredita que aquilo é bom. Eu não estou falando que o pediatra faz isso de maldade, mas eles estão inseridos num consumo que fugiu do que é fisiológico, natural e, com isso, mais saudável. Luciane, deixa eu falar uma coisa para você. Você falou, não queria interferir, porque assim, eu sempre, né, falo em todas as apresentações, né? Eu amamentei minha filha, igual eu te falei, mas como ela perdeu mais peso, que era esperado, então eles falaram, olha, você amamenta, em seguida você oferece a fórmula, 30 ml só, toda essa coisa. Nunca oferece antes, mas oferece depois e tal coisa, não. E eu estava muito chateada com isso, porque eu sabia que eu produzia bastante leite, e como eu te falei, eu voltei a trabalhar, ela estava com 7 meses, eu tinha que colocar a fralda de tanto leite que eu produzia, entendeu? Eu pingava no banho, né? E aí, o que aconteceu? Eu só introduzi a fórmula porque a Isabela perdeu peso na maternidade, ficou um dia internada, né? Não na maternidade de Campinas, eu quero dizer, onde eu estava hospitalizada para ter ela, né? E tal. E aí, quando eu fui falar com a pediatra dela, que não é mais, era uma outra pediatra, eu até agradeço por todas as coisas que ela me orientou com relação ao sono da Isabela e tudo, sabe? Mas ela falou para mim, olha, não entra em crise. Ao invés dela falar assim, procura uma consultora de amamentação, vai atrás e tudo mais. Ela, olha, não entra em crise. Por exemplo, meu esposo, a gente está na casa dos 50 e poucos anos, né? Naquela época, a propaganda com relação à fórmula era no sentido de que a fórmula era até melhor do que o próprio leite da mãe. Veja, meu esposo foi amamentado por fórmula, hoje ele é atleta, entendeu? Ele corre super, ele não sei o quê. Olha isso, gente. Então, tá vendo? Aí, olha que tipo de consolo. Isso não é um consolo para mim, não. Né? Isso me dói, sabe? Porque, assim, é um profissional que está querendo te acolher dentro daquilo que você nem busca, entende? Porque você está querendo amamentar. E aí eu falo sobre o profissional olhar para si. Se dentro do hospital perdeu mais quilo do que precisa, mostra que ninguém estava ali te assistindo de fato, cuidando de... E isso é uma realidade até hoje, tá? Eu recentemente tive um bebê que nasceu no hospital, acompanhei o nascimento, enfim, em vez de perder 10%, perdeu 10,2%. E vale a 6 gramas, e o pediatra deixou mais um dia internado. Então, a Isabela perdeu, eu não lembro, mas foi uma coisinha assim, no máximo 10 tinha que perder, ela perdeu acho que 10,54, foi uma coisa assim, como ela nasceu no dia 31 de dezembro, eles falaram, não, agora é época de férias, isso, aquilo, ela vai ter que ficar internada, você entra com a fórmula, porque não sei o quê, você entendeu? Foi uma tortura, viu? Porque aí eu falo sobre o que você tem de domínio, entende? Porque assim, se você está preocupado com a saúde daquele bebê e a saúde daquela mulher, você pode até permitir que eles fiquem mais um dia internado, mas com uma supervisão e vigilância da amamentação, entendendo que é um alimento que protege, inclusive, o intestino desse bebê, que vai diminuir as incidências alérgicas, que vai proteger essa mulher de sangramento. E a gente fica muito mais confortável quando a gente dá fórmula de 30, 60, 90 ml. Por será que o estômago do bebê não pode aceitar 32, 27? Sabe por que é assim, 30, 60, 90? Porque é a medida do copinho. Então, para vocês verem como a gente vai entrando dentro de um Fordismo, dentro de uma capacitação que foi modelada dentro de uma industrialização, dentro de uma intervenção do consumo. Né? Então, a gente tem que olhar mais para o nosso potencial humano, a humanidade. Luciane, da década de 50, né, gente? E esse assédio, né, ele chega no momento que a mulher está numa situação de vulnerabilidade extrema. Isso. Extrema, porque eu penso assim, sabe, Luciane, hoje, que a Isabela vai ser única mesmo, mas se eu tivesse outro bebê, que eu sempre escuto aqui com as meninas, seria outra coisa, embora cada filho é um filho, como você falou, né, a mãe pode ter 10 filhos, que o 10º é diferente de todos os outros e tudo, mas sabe esse medo que a mãe de primeira viagem tem?
Ah, mas meu Deus do céu, se eu não der, minha filha vai morrer de fome, ela é um toquico só, né, é o único alimento, não sei, entendeu? É uma pressão ali, ó, psicológica, bem, que se sua rede de apoio não for para te sustentar, você sucumbe, né? É isso mesmo, tanto que assim, gente, a gente tem que mudar isso, tá? Qual é o melhor preparo para o parto, para o nascimento, para o pós-parto, para a amamentação? É a informação. E as mulheres só vão buscar depois que passaram por um perrengue gigantesco, né? Então, não. Aí ou ela se frustra, aí a gente tem 2 grandes grupos, tá? No amamentei o primeiro, já entendi que eu sou, entre aspas, incapaz, então, mas na verdade a sociedade está dizendo isso para a mulher, tá? Não é, ela não é incapaz, ela é capaz. Então, para não passar de novo por tudo aquilo, eu já entendo que a partir do segundo em diante vai ter o mesmo modelo, né? Ou o grupo de mulheres que começa a buscar ajuda e entender. Então, a partir da frustração, opa, por quê? Né? E aí, só que a história já foi vivida. Será que 6 gramas, 10 gramas realmente ia interferir? Por que eu dei 30 ml e não 15, ou não 7 ml, já que acabou de nascer e cabe 10 ml no estômago do bebê? Por que ao invés de um dia de internação, o pediatra não pediu para eu voltar em 24 horas pós-alta para eu avaliar a hidratação desse bebê? Porque o leite humano é riquíssimo em água. Um bebê que mama vigoroso, o famoso mamar bem, é um bebê que faz xixi, tá? Em resumo é isso. Fralda cheia de xixi é um bebê que está mamando bem. Então, mulheres que estão grávidas, se tem alguma grávida me ouvindo, ou alguém que vai visitar uma grávida, ou a irmã, a cunhada, seja o que for, ela vai duvidar de si por conta dos hormônios. Ah, será que ela está mamando bem? Você pode falar bem simples, olha, toda troca de fralda tem que ter xixi, pelo menos uma vez por dia, cocô. Ai, tá cagando mais, é problema? Não, não é problema nenhum, pelo contrário, tá mamando o suficiente para ter resíduo, para o intestino funcionar, é saúde, né? Não tem xixi na fralda, então vamos dar um gás, vamos acordar esse bebê, vamos pôr ele para mamar mais vezes, tá? O que não pode é o bebê ficar sem fazer xixi. E aí, voltando sobre como funciona, é aqui que a mágica acontece, gente. E aí, mulheres, não tentem saber como vocês produzem, quanto vocês produzem leite a partir de apertar o peito, de pôr uma bomba, porque bomba e apertar peito não libera hormônio. Sabe aquelas uvinhas? Elas são fantásticas, elas têm capacidade de contração. Como? Quando o seu filhinho chega perto, é aquele sonzinho né, que a gente lembra, quando eu tinha acabado de desmamar, gente, eu ia atender a amamentação, o bebê fazer, eu molhava o meu peito, olha que coisa, né? Porque são starts no seu cérebro de liberar um hormônio chamado ocitocina, que é o mesmo que contrai o útero, e começa a contrair as uvinhas. Quando essas uvinhas são contraídas, esse leite que está aqui dentro das uvas começa a ser jorrado dentro da boca do bebê. Ora, o bebê faz um estímulo mecânico de apertar, igual eu falei para vocês, a região da areola, mecanicamente ele faz isso, e aí, na sequência, o cérebro libera ocitocina, que aumenta a contração, e aí joga leite. Então, um alimenta o outro. Bebê estimula, a mãe estimula a bebê. Tanto que alguns bebês dão uma engasgadinha. É o que? É você jogando leite lá dentro da boquinha dele, tá? Essa questão do contato, essa foto é velha, mas quem estuda amamentação adora essa foto, porque ela resume bem, né? É esse olhar, tá? É esse estímulo da sucção que leva a mensagem para o cérebro, que libera não só o hormônio da contração, como também o hormônio da produção. Aí que eu falo que a mágica acontece, né? Delivery e free, né? Além de entregar para o bebê, é de graça. Olha como é democrático, olha quanta democracia aqui, né? Todos nós podemos, todas nós temos o direito, né? E aí, só para a questão a título de informação, já que eu cheguei até aqui, com a famosa descida do leite, que chama pojadura, né? Por volta do 3º dia de vida da mulher, de vida do bebê, a mulher vai passar por uma desordem hormonal, o peito fica muito cheio e aquilo não é fisiológico do ponto de vista da continuidade da amamentação, o peito vai ficar duro, dolorido por aproximadamente 5 dias, depois ele começa a ficar murcho, molinho e menos dor. Aí a mulher acha, nossa, tá secando, tá diminuindo? Não, é porque os seus hormônios estão organizados agora. O que acontece? A gente tem ainda o hormônio da gravidez. Quando o hormônio da gravidez abaixa, o da lactação aumenta abruptamente. Então, causa dor na mulher, tá? Então, algumas mulheres vazam com mínimo estímulos. Algumas, eu nunca vazei,
né? Então, assim, eu achava lindo quem vazava, mas até o dia que na porta da creche uma vazava e eu não, eu fiquei feliz, porque ela tinha sempre que levar a troca da roupa e eu não. Eu falei, acho que eu não quero mais vazar mesmo, tô feliz assim, sem vazar, né? Então, assim, não é o vazamento, não é isso, o tamanho do peito, nada disso que vai fazer Ô, Luciane, não é mesmo, porque gente, eu não amamento mais, tá? Então não é nem para fazer. Mas você tá falando que eu lembro. Já aconteceu quando eu tava amamentando a Isabela, esqueci de colocar fralda, aquele protetor. Eu colocava protetor à fralda para dormir. Você acredita que eu acordava no outro dia, assim, completamente, com a camisola molhada? Sim, desconfortável, né? E eu fico louca de raiva. Você imagina, no início, eles falarem para eu dar a fórmula para Isabela, entendeu? Se é hoje, eu falo, não. Porque a gente tem tanto medo de perder a criança, sabe? Sim, por isso que é bom ter informação antes, porque quando você entra em confronto, né, ou alguém fala algo que está faltando ciência, que está faltando zelo, cuidado contigo, você pode dizer, não, eu vou diminuir o intervalo entre mamadas, né? Eu vou acordar mais vezes no período noturno, porque 6, 10 gramas é uma mamada. Talvez esse bebê, se não tivesse feito cocô antes de pesar, estava dentro do peso, sabe? Então, é só para a gente ver o quanto... E eu acho que é muito importante as mulheres que estão aqui, eu não sei se estão passando por isso ou se vão passar, é claro que o pediatra tem a função dele, é importantíssimo, meu Deus do céu, né? Mas é nesse sentido, é cada um no seu quadrado, né, o Luciane, por exemplo, a pessoa vai fazer introdução alimentar, vai procurar quem? Nutricionista para tirar dúvida, que trabalha com isso, né? Se a questão é dúvida com relação à alimentação, vai procurar quem? Uma profissional, né, que trabalha com a alimentação e tudo mais, sabe? Porque a gente ainda tem, infelizmente, pediatras, porque quem é nutricionista é a Helena, né, que direciona suquinho. Tudo, gente, criança vai comer fruta, não vai beber suco. É igual a gente. Um suco de laranja cabe 4 laranjas dentro do copo, 5 laranjas. Você come 5 laranjas? Então, assim, saiba que na hora que você toma um suco de laranja, você está consumindo uma frutose ali gigantesca, a quantidade de frutose, enfim. Então, a gente tem que ter esse... mas nós somos adultos, nós fazemos a escolha. Agora, uma criança que está entrando, né, tá aprendendo textura, sabor, né, a consistência, a força de mastigação, movimento de língua, dar suco no lugar da fruta é uma violência. Mas isso também tem no guia, ficou lindo, né? No guia de alimentação da criança, que foi publicado em 2019. Vocês encontram disponível no Google, baixa o PDF. Material, apesar de vários sucateamentos da saúde, né, que nós temos no Brasil, mas o material na área de saúde, materno-infantil, publicado pelo Ministério, pela Fiocruz, são materiais muito bons, muito fáceis de ler, não é só para quem é da área de pesquisa, mas é uma cartilha, né, então dá para você ler devagar, não é nenhuma linguagem demandante, né. Mas, enfim, então, voltando aqui, o primeiro mês, vocês passam por uma reorganização hormonal, e aí, depois do primeiro mês, o peito fica murcho, e aí muitas mulheres desmamam, acreditando que esse peito não produz mais, e não é verdade, ele só está agora organizado, porque a maior parte do leite que o bebê mama é produzido durante a amamentação. Aí veio esse slide brilhante, para vocês não esquecerem que vale ouro, né, para vocês não esquecerem, mulher não é estoque de leite, esse peito não precisa ficar cheio, não precisa ficar vazando, mulher é produtora, nós somos diferentes da vaca, então não precisa ficar esperando, a vaca tem uma bolsa coletora de leite, nós temos peitos produtores de leite, tá? Quando o bebê pluga, a mágica acontece. A maior parte do leite é produzido do leite que o bebê mama é produzido enquanto ele está mamando, tá? Então, fiquem em paz, gente. Deixa, quanto mais... Aí eu resumo assim, e agora, né? Tem o leite? Se você está em dúvida, quanto mais seu filho mamar, mais leite você vai ter. Quero aumentar a produção. Coloque esse bebê para mamar em intervalos curtos, que vai aumentar a sua produção, tá? E aí... eu pus lá aquele japonesinho no começo para dizer, gente, que na verdade esse japonesinho vai virar um japonesão, né? O bebezinho vai virar uma criança e um adulto, né? E o indivíduo que foi amamentado, quais são os benefícios? Então, eu falei um pouco da fisiologia para vocês acreditarem no potencial. Vocês não... Alguém tem dúvida que vocês respiram mesmo sem querer? Porque eu tô aqui falando, eu tô até ofegante, falando e respirando. Eu não tô assim, peraí, respiro, né? Falo, engulo, tem coisa que a gente faz sem pensar, e a produção do leite é assim, mas a gente precisa cuidar para que ela seja mantida, porque tudo que a gente não usa, atrofia. Se eu não mexo minha mão, ela fica sem movimento. Se eu não ofereço meu leite, ele vai deixar de ser produzido. Tá? Então, para manter a produção, é manter a oferta. Quanto mais eu ofereço,
mais eu produzo. Então, ao indivíduo que foi amamentado, primeiro de tudo, gente, tem isso já, sabe aqueles estudos que nem saem mais, já está consolidado, né? Se a gente escolhesse uma única ação para evitar morte infantil, entre saneamento básico, vacinação, né, eu tivesse que escolher só uma, a amamentação é o que mais salva vidas, tá? Porque a gente sabe que o impacto do leite humano, tanto na produção, na produção de anticorpos, na proteção e não tem interferência do meio, a gente não tem risco de contaminação, salva vidas, né? Então, amamentar diminui a incidência de morte infantil. Com isso, tem maior resposta imunológica, desenvolvimento cognitivo é melhor da criança que recebe leite humano. E isso aí tem um estudo é um estudo que todo mundo tem orgulho, eu sempre cito ele, já tá velhinho, tadinho, mas é um estudo de 2017, 2018, 2017. Foi chefiado por uma equipe brasileira, que acompanhou crianças que foram amamentadas até 30 e poucos anos, o que percebeu que eles, numa cidade muito pequena, eles tinham várias viés de confusão que eles conseguiram controlar, porque todos, é uma cidade muito pequena, então todos estudavam na mesma escola, não tinha jeito, era ali aquela escola que tinha. Então foi acompanhando, o que percebeu? Que as crianças que receberam mais tempo de leite materno eram crianças que tinham melhor desenvolvimento na escola, tá? E aí a gente pode falar tanto da questão do apego seguro, né, da criança que tem mais colo, e a gente pode discutir outras coisas, mas sem dúvida a criança que é amamentada é um adulto mais inteligente, né? A gente tem aí diminuição de alergias, e aí a gente está falando de alergias e doenças respiratórias, e a gente sabe que na primeira infância é danado doença respiratória, muda o clima, criança... Tá, para mudar o clima, a criança já até sabe, o nariz já começa a escorrer, né? Então, se essa criança não tem imunidade, é uma criança que sofre mais nessa época de sazonalidade dos vírus que atacam vias aéreas respiratórias, que é a famosa gripe, né? Ou para quem é mãe, fica danada que o pediatra fala é uma virose. Realmente é porque é uma infecção transitória, não há nada que se faça. Você tem que cuidar bem da alimentação, hidratação, porque o corpo da criança sozinho responde. Se é o corpo sozinho que responde, e esse corpo ele é mais preparado do ponto de vista imunológico, ele é uma criança que vai se dar muito bem no coletivo, na escola, quando eles começarem a trocar brinquedo, quem é mãe aqui, sabe, a gente surta, a criança pequena, pega o brinquedo que tá na boca do outro, põe na boca, eles falam, ui, né, então assim, eles trocam bicho mesmo, né, isso faz parte do desenvolvimento deles, mas aqueles que estão mais protegidos vão ter menor impacto. A gente tem aí estudo mostrando que tem proteção contra diabetes e obesidade, e a gente sabe hoje, diabetes e obesidade é um problema de saúde pública no Brasil. Nós temos, então, uma dispensação enorme de saúde pública com medicação para hipertensos e diabéticos, né? Então, se eu estou falando, porque olha o impacto social aqui. Se é uma pessoa que não tem diabetes, não tem obesidade, ela é mais produtiva, ela é mais saudável, ela gera menos gastos para o governo, ela gera menos custos de internação, né? E aí, eu já falei, melhor desempenho de inteligência na vida adulta. E aqui eu tenho que falar, a Erika falou um pouquinho, não posso, eu vou passar rapidamente. Nasce um bebê, nasce uma placenta, não nasce uma chupeta, nem uma mamadeira. A chupeta acalma o bebê, porque, na verdade, o bebê tem necessidade de sucção, é algo que ele já faz desde a vida intraútero, e se você deixar ele sugar o seio, recém-nascido é muito inteligente. Eles conseguem fazer o que a gente chama de controle de fluxo, coisa que ele não faz na mamadeira, então ele suga de forma mais lenta, só para acalmar, para sentir o cheiro da mãe, para ficar ali plugado, mas ele não extrai leite, porque ele quer sucção não nutritiva, tá? Então, o bebê sugar acalma, né? Porém, atrapalha a amamentação e leva ao desmame precoce. Aqui, rapidamente, para vocês verem posicionamento de língua, existe aqui, isso é retirado de um livro, né, a amamentação base científica, mostrando que, porque a gente tem, por que existe a IBFA, né, por que existe órgãos que fica de olho nas propagandas? Porque tem uma propaganda dizendo bico ortodôntico, aí te leva um pensamento de, ele é mais anatômico. Não, tem estudo mostrando que os bicos ortodônticos causam até mais malefícios para a musculatura e dentição do que os bicos tradicionalmente arredondados, enfim. Mas seja qual for o bico, gente, ele dificulta a pega correta, porque não cabe língua, quando o bebê vai mamar, ele põe a língua para frente para mamar peito.
E mamadeira, chupeta, joga a língua do bebê lá para trás. Aí, quando ele vai abocanhar o peito, o que isso chama? Confusão de bico. Ele faz padrão mordedor, aí o peito não fica dentro da boca dele, tá? Ele tende a machucar mais o mamilo, porque ele faz padrão mordedor, né? Não faz um acolchoamento. Não exercita a língua, e a gente, para ter esses fonemas do trado, né? Ou fonemas que vêm mais posteriores, a gente precisa de tônus de língua. E o que traz tônus, língua é músculo, o que faz musculação para a língua é mamar peito, tá? Chupeta e mamadeira deixa a língua boba, o corpo da língua lá atrás elevado, o céu da boca dessa criança é o tempo todo estimulada para cima, e isso pode levar ao que? A um desmame precoce. E ao longo da vida, esse céu da boca, ele adentra, então o céu da boca ele é arredondado com artificial, ele fica mais empurrado para cima, faz praticamente uma letra A, ou uma pontezinha, uma torre, assim. E isso, em cima da nossa boca tem o quê? Nariz. O que entra pelo nariz? O ar. Então, a gente tem um estreitamento da passagem do ar, levando a criança a ser um respirador bucal, ou seja, ele abre a boca para respirar, né? Ele fica sempre com a boca entreaberta. Não é só a dentição e a estética. Mas aí eu ponho o aparelho. Não é só isso, né? A gente não tem tônus de língua, a gente tem um céu da boca que está indo lá para cima, a gente tem um estreitamento da passagem do ar e a gente tem uma alteração da coluna, porque o nosso cérebro foi desenvolvido e os nossos olhos, né, faz essa programação para a gente enxergar reto. Acredite, se eu fizer assim, a minha coluna vai ficar torta. E aí o que acontece? A boca aberta faz com que a criança fique com o olhar mais para baixo. Ela vai compensar fazendo o quê? Com a coluna uma ondulação. Então, pasmem, tem criança que tem problema de coluna, ou adulto que tem problema de coluna, porque, na verdade, ele é um respirador oral. Porque nosso corpo está tudo intimamente ligado, né? E aí, o que leva? Uma postura apneia do sono. A língua não tem tônus, na hora que dorme, relaxa, a língua cai lá na garganta, a pessoa se afoga, né? Então, se seu marido ronca, pesquise com a sua sogra se ele mamou, né? Então, provavelmente não, porque a maioria dos adultos aqui nasceu na década aí de 80, ou perto disso, e a gente foi vítima do boom da cesárea e todo combinado por trás, né? Boom do leite artificial e assim por diante. Então, antes de oferecer um bico artificial, porque a criança chora, ofereça colo, tá? Nós somos os mamíferos que nascemos mais imaturos, porque nós necessitamos de um adulto responsável por nós e que promova um cuidado de proximidade. A respiração do bebê se acalma com o ciclo da nossa respiração. Então, antes de dar a chupeta, dê colo. O bebê também vai se acalmar, tá? O bebê não sabe que ele nasceu num país do futebol, da pandemia, dessa loucura que a gente está vivendo, e ele não sabe que existe berço, carrinho e assim por diante, tá? O bebê precisa de mínimo. E aí a Erika chegou a falar, eu gosto muito de dizer que a amamentação, quanto menos, melhor. Se você pensa em colocar alguma coisa nessa amamentação, você é responsável por tirar, porque a natureza não trouxe nada junto com isso. Pode ser que a gente precise de uma ou outra coisa? Pode, mas se eu entrei, eu tiro, tá? E aí, a proteção, né, da sociedade, natureza e o mundo, eu fui falando um pouco, mas, a gente está falando de redução de gastos adicionais para a família com a alimentação. Vocês sabem, mas uma lata é R$30. Quantas latas você acha que a criança usa por semana? Né? A criança teve refluxo, alergia do leite, e assim vai. Aí, quando você vai ver, por que teve alergia do leite? Porque a molécula do leite, né, da vaca, não é compatível com o nosso intestino. O leite, a proteína do leite de vaca é muito mais difícil de ser digerido. E quando cai no intestino, então, assim, o bebê de fórmula é o bebê socialmente aceito. Porque ele mama e dorme. Ele dorme porque ele tá feliz? Não, ele dorme porque ele tem que poupar energia. Igual a gente quando come aquela feijoadona. Feijoada no calor, você fala, aí já vem até com uma caipirinha junto, delícia, né? E a feijoada tava gostosa, você até repete, aí depois você faz o quê? Você hiberna, né? Porque você não consegue nem pensar direito, você fala, cada um, feijoada com minha família, meus irmãos, minha mãe faz uma feijoada maravilhosa, e é sempre assim. Meus irmãos até brincam, a gente tem que fazer dieta antes. A gente come, repete, o que acontece depois, na sequência, cada um cai para um canto do sofá,
né? Aí eu falo, isso daqui é a cena do bebê do leite artificial, né? Aí eles têm que poupar energia para fazer a digestão do leite. E na hora que cai no intestino, acaba irritando o intestino do bebê. Então, ele tende a ser uma criança mais alérgica, uma criança que tem maior irritação intestinal também, tá? Leite da vaca é para o bezerro. Então, a gente vem aí, né, com gastos que podem ser poupados e utilizados em outras coisas para a família. Sim, tem impacto na diminuição da pobreza. Não para mim, para você, para quem está aqui. A gente está falando, às vezes, de família carente, que mal é aquela coisa do vender o almoço para poder comprar a janta, e a gente está falando que essa criança que acabou de nascer não recebeu o cuidado adequado para promover o aleitamento materno de forma segura. E aí a família está dizendo que agora, ao invés de comprar alimentação para os demais, vai comprar o leite, enfim, né? Ah, vai entrar no posto. Vocês acham que todo posto é igual Campinas, né? Ou é igual Unicamp? Não, né? A gente tem que lembrar que o Brasil e suas diferentes facetas, o Brasil e sua grandiosidade, né? E suas diferentes formas de vida. Tem pessoas. A gente tinha saído da faixa de extrema pobreza, mas com a pandemia e com o sucateamento da saúde pública e educação, entre outras coisas, a gente voltou a ter famílias vivendo abaixo da linha que é condizente com alimentação almoço-janta. Então, a gente tem família que não tem almoço, ou não tem janta, ou não tem os dois. Como que fica essa família, se caso ela não recebe um atendimento cuidadoso com a questão da amamentação, né? Nesse caso, então, amamentar é sinônimo de resistência, né, Luciane? Porque a criança que amamenta vai ser uma criança que vai ter mais possibilidades, vamos dizer, uma saúde melhor e tudo mais, né? Lamentável, muito triste tudo isso, né? E quando a gente fala de uma pobreza extrema, a gente está falando que sem leite materno, essa criança vai entrar numa grande vulnerabilidade, né? Principalmente de risco de contaminação, doenças, entre outras coisas, né? Bom, contribui com a sustentabilidade do planeta, tanto pela questão de resíduos industriais, como pela diminuição do gás metano, que é a questão do pum do boi, né? Se a gente tem menos vaca, menos necessidade da produção do boi, vocês viram que tem ainda, né, um manifesto do não coma carne vermelha um dia na semana, isso já vai impactar na quantidade de boi que é criado para o abate por conta do gás metano, olha só, né? Então não vai ter lata, nem mamadeira, nem resíduo industrial rodando aí pela natureza. Desde 2016, o programa do aleitamento materno, na campanha de Agosto Dourado, vem junto com a sustentabilidade, vem junto com os 17 objetivos fugiu. O objetivo de desenvolvimento humano, que fala sobre um planeta melhor. Então, os países se uniram e viram são 17 objetivos para ter um planeta melhor. E vou dizer para vocês, por que uma amamentação entrou junto? Porque vocês acreditam que tem impacto até na vida marinha? Porque não vai ter lata de leite dentro do mar? Então, fantástico, né? A gente consegue aí ter impactos que a gente não consegue vislumbrar quando eu ofereço a fórmula e não o apoio que a mulher precisa, né? Daí, gente, há da gente concordar, né, ou espero que eu tenha conseguido levar vocês a um pensamento de que amamentar é uma responsabilidade de todos, né? A amamentação depende de todos nós. Essa figurinha aqui, eu montei essa mulher amamentando, pus na frente do mundo, porque a minha opinião é essa, tá? A mulher que amamenta ou deseja amamentar, ela carrega o mundo nas costas. Ela carrega a expectativa dela, a da família, a do outro, a do vizinho, a do desconhecido, a falta de capacitação técnica do profissional e aí por diante. Quando a gente fala de desmame, até saiu a referência aqui, enfim. Quando a gente fala do desmame, a gente está falando que tem fortes influências, quanto à questão da escolaridade, da idade, aspectos emocionais, fatores culturais, econômicos, apoio familiar, profissional, da equipe de saúde. Então escolaridade é culpa dela. Não, se a mulher não estudou, tá? Os familiares que a mulher carrega nas costas vão ter influência direta na decisão dela, tá? Quando um pediatra indica, mostra o quê? Uma não capacitação técnica.
Quando a avó, a mãe, a vizinha fala para dar chá, mostra que não tem conhecimento, ela está sendo vítima daquilo que ela recebeu como propaganda. A gente ainda sofre o impacto do boom da Nestlé, foi na década de 50. Logo no período guerra, a Nestlé lançou o leite moça, e que foi muito importante para as pessoas que estavam em guerra, na Segunda Guerra Mundial, que levavam o leite em lata e não morriam mais de fome, morriam pela guerra, mas não de fome, né? A gente não está falando de qualidade nutricional, só estou falando de não fazer hipoglicemia, né? Então, a partir dali veio uma coisa muito forte, de quem recebia leite moça era mais forte. O meu marido tem vó, meus filhos têm bisavó. Eu ouvi dela que leite moça diluído era muito bom para o bebê. Então, nós ainda sofremos uma influência direta sobre a não supervisão da propaganda quando ela começou. Hoje é mais cuidado. Na minha época de infância, tinha uma propaganda do Danoninho que dizia assim, Danoninho vale mais do que um bifinho. Quanto custa um bife hoje? Uma bica, né? Tá tudo caro. E quanto custa um Danoninho? Mais barato que um bife. E aí, se você não tem instrução, se o governo não está zelando, se a gente não tem órgãos que supervisione isso, uma pessoa leiga vai comprar um Danoninho porque o dinheiro dá certo para comprar um Danoninho e não um bifinho. E quando ele fala que vale mais que um bifinho, certo? As meninas aqui, eu acho que são da mesma época que eu, né? Eu falei, eu tenho 41, a Erika falou que sim, então a gente deve ter ouvido, né? Danoninho vale mais que um bifinho. E hoje esse modelo de propaganda é proibido. Porque não vale mais que um bifinho. O componente nutricional é outro. E a gente está falando de um alimento industrial que tem só porcaria, né? Então, enfim, como eu costumo dizer para as mulheres grávidas que eu acompanho, é coma comida de verdade, tá? E é isso que a criança precisa, de comida de verdade. E aí, voltando, então, à Semana Mundial do Aleitamento Materno, quando ele fala que proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos, gente, a gente está falando que apoiar a amamentação pode mudar a história dessa mulher, dessa criança, da família, da sociedade, do entorno, a minha vida, a sua vida e do planeta. Se tem uma mulher que está amamentando, eu escrevi isso aqui para vocês, tá? Então, o início da amamentação pode ser bem demandante. Tenha amorosidade com você e com o seu tempo. Ninguém nasceu mãe, você se tornou mãe. E está aprendendo junto com o seu bebê sobre amamentar. A amamentação é uma habilidade que precisa de informação e apoio. Busque informação, busque apoio. Frente a uma dificuldade, busque profissional de saúde capacitado. Seja perseverante. Vai valer a pena cada esforço. Não fique sozinha. Tá? Isso é um ponto importante. Se escreva na geladeira. Não fico sozinha, não vou ficar. Põe o telefone da amiga, tá? E sempre busque. Quem tá grávida, já organize. Quem vai fazer sua feira, quem vai lavar seu banheiro, quem vai brincar com o mais velho, quem vai levar o cachorro para passear. Tá bom, meninas? Realmente, a gente precisa de apoio, a gente precisa de um entorno bem estruturado, de um apoio que cuide de nós, para que a gente possa cuidar dos nossos filhos, que sim, tem impacto gigantesco na humanidade. Porque hoje, eu sempre gosto de falar isso, nós temos um presidente, nós temos um governador, nós temos um prefeito. E várias pessoas que tomam decisões grandes, né? Eu acredito muito que uma criança que foi bem recebida nesse mundo, com muita amorosidade, com cuidado, com zelo, com uma alimentação que propiciou que ele respirasse pelo nariz, que ele tivesse qualidade de vida na primeira infância, que ele pudesse ser uma criança feliz, é um adulto que se vincula emocionalmente com o outro. Um adulto que se vincula emocionalmente com o outro é um adulto que tem uma saúde mental plena. É um adulto que vai olhar para cada morte e entender que cada morte importa, né? É um adulto que vai olhar para a sociedade, no seu coletivo, mas vai cuidar de cada indivíduo. Então, quando a gente cuida do nosso filho hoje, tá ficando emocionada, a pandemia está me desorganizando. Só a mim, né, gente? Quando a gente cuida do nosso filho,
que a gente possa olhar para ele e entender que ele vai ser um ser humano e um adulto que se importa com o outro, porque a gente se importou com ele, tá? Então, ele tem aí o provérbio africano, né, que fala que é preciso uma aldeia para se educar uma criança, e eu disse que é para cuidar, né, porque não é educar da educação formal, mas se você quer cuidar desse ser humaninho que chegou agora, para que ele seja um adulto transformador, né, da sua realidade, e que se preocupe com o outro, mesmo que o outro esteja distante da realidade dele, né, que ele seja, então, uma criança saudável e um adulto saudável. Eu fico à disposição de vocês, agradeço. Eu sou uma pessoa extremamente tímida nas redes sociais, então, apesar de ter meu Instagram aqui, eu sempre falo que eu prometo que um dia eu vou melhorar nisso. Não sou de publicar muitas coisas, tá? Mas fica aí à vontade, caso vocês queiram me localizar por lá, ou no meu e-mail, pode me mandar um e-mail. E como eu vi que aqui tem profissionais da saúde, né, que talvez se interessem um pouco mais, quiser printar essa tela, aqui estão as referências que eu utilizei. O estudo que eu falei, que é mais velhinho, nem é 2017, é 2016. O César Victora fez um estudo grande lá no Sul, mostrando que o aleitamento materno tem impacto no desenvolvimento, na vida adulta, na renda familiar e no QI, mostrando que são adultos mais produtivos, mais saudáveis e que mudaram a renda de sua família. Tá? O Luciano César, ele é uma autoridade, né, nesse assunto aqui no Brasil, né? Gente, quando eu fui no congresso que eu falei para vocês, né, que eu fiquei muito feliz, ele sentou do meu lado. E sabe aquelas pessoas que ficam assim, tal ator? Eu não conheço o nome de nenhum ator. Você não conseguiu nem prestar atenção em nada, você só não, queria o eu fiquei nervosa. Aí eu falei para minha orientadora, falei, nossa, ele tá do meu lado. Ela falou, vamos lá tirar uma foto, porque assim também, né, professor da Unicamp também, eles são... Minha orientadora é uma querida, ela não tem noção da grandiosidade que ela é. Ela fala, ai menina, vamos lá que eu vou também. Eu pensei, meu Deus, você é um mito também, né? Aí ela falou, foi lá, chamou ele e eu tirei uma foto com ele. E ele autografou o meu livro. Não, você tinha que pedir, nem que você não tivesse o livro deles na hora ali, você já tinha que pedir um autógrafo em no artigo qualquer. Exato, aí eu falei, gente, vocês ficam pedindo autógrafo dessas pessoas que não estão passando nada para ninguém, eu tenho um autógrafo deles, né, sabe? Imagina, né, e os estudos deles são coisa de quê? De 30 anos atrás, muito, né, assim, eu quero dizer assim, começou lá tanto tempo atrás, quando a indústria era massiva, querendo mostrar que a fórmula era boa, isso e aquilo, né, Luciana? Já começou lá atrás. Sim, falar da amamentação, quer ver outro que eu aconselho vocês também a seguirem, é o Pedro Vinha. O Pedro Vinha, ele é filho de uma enfermeira que já é falecida, que chama Vera Vinha, que deu aula na Faculdade de Enfermagem da USP de Ribeirão. E ela escrevia, e eu adorava os livros dela quando eu fiz faculdade. Infelizmente, eu não a conheci, né? E ele é professor de odonto, e ele fala muito sobre essa questão do bico artificial. Ele tem aulas disponíveis grátis no YouTube, ele tem vídeos que são curtinhos, tem uma página que é o nome dele, chama pedrovinha.com.br, e é uma delícia ouvir ele falando, e ele também, né, é uma pessoa, um querido, aí ele conta da história de amamentação do filho dele, né, e o filho dele desenvolveu uma reação super rara a uma das vacinas, e o que manteve o filho dele saudável foi o leite materno, né, então ele fala muito desse papel do homem, do apoio, ele é um querido, não é à toa a Vera semeou bem, né? Mas ele fala na palestra dele, com 11 anos, minha mãe a orientando e falando de aleitamento, então ele fala, não podia seguir outra área que não a defesa, né, do aleitamento materno. Então, são pessoas aí fantásticas, entre outras, tá, gente? Pessoas... E que ótimo, né, que bom seria se muitas outras pessoas que tivessem em outras áreas tivessem mãe assim, né, que falasse sobre a importância da amamentação, porque a gente precisa dessas pessoas ocupando espaços de poder, entendeu? Para tomar decisões favoráveis com relação às mulheres, né, Luciane? Sim, sem dúvida. Eu sou assim, não dá para esconder, né, eu sou uma militante pelo feminino, se chamar isso de feminista, tá tudo bem, eu não me importo,
porque a gente tem que entender, sim, como vocês colocaram, né, a questão da união, porque a gente, se algumas não sofrem, talvez não enxergaram ainda algumas nuances importantes, enquanto sociedade, enquanto mulheres diferentes e diferentes de pensar, diferentes no grau de instrução, poder aquisitivo, entre outras coisas, nós não podemos perder direitos, né, nós temos que manter os nossos direitos. Penso que um mundo utópico aí para mim é que no ensino tradicional, fundamental 2, né, que é da quinto ao nono ano, do sexto ao nono ano, no ensino médio, que as pessoas tivessem aula sobre amamentação, sobre reprodução. Por causa do impacto que isso acarreta para a sociedade, né, Luciane? Porque assim, e aí outra coisa também, tá? Em paralelo, do mesmo jeito que todo mundo tinha que aprender a fazer uma reanimação cardiorrespiratória, que é massagem cardíaca, a gente também tinha que aprender sobre amamentação, para a gente trazer isso como uma normativa. Meus filhos, eu tenho 2 meninos, né? Tem gente que fala, você não tem menina. Mas, gente, meus filhos são fantásticos, porque assim, eles são pequenos, eles estão o tempo todo ouvindo que o bebê nasce da vagina, né? Então, a importância da amamentação. A importância da amamentação. Quando um coleguinha fala que nasceu do corte da barriga, ele fala, por quê? O que aconteceu com a sua mãe? Eu falo, gente, olha lá, né, um militantezinho, né, causando. Então ele fala, ele vê bebê com mamadeira, eles falam para mim, por que aquela mulher não tá dando peito, mãe? Né? Então, assim, acho que a gente precisa disso, né? Independente da nossa história, trazer para eles que se eles não foram amamentados, foi porque vocês não receberam assistência qualificada, ou apoio familiar, ou uma rede de apoio adequada. Toda mulher pode amamentar, toda mulher é capaz disso, né? Quando não consegue, eu falo que é um abraço, sabe? A mulher que fala para mim, eu não pude, eu não consegui, a vontade é dar um abraço, mas eu sempre falo, não foi você, né? Foi o entorno. Porque todos nós somos responsáveis pela amamentação. Luciana, eu vou abrir agora para questionamento. Se as meninas também quiserem fazer alguma colocação, mas assim, a Mônica, acho que a Mônica foi a primeira que se inscreveu aqui. Mônica, se você quiser abrir seu microfone, pode perguntar direto para a Luciane. Não sei se ela está aqui. Ela está aqui. Mônica? Oi. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Eu perguntei qual é a idade ideal para amamentar a criança. Existe um tempo ideal aí? Do ponto de vista de maturação intestinal, até o 6º mês, qualquer alimento que você colocar antes do 6º mês pode agredir o intestino desse bebê, tá? Então, o que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a Unicef preconiza? Exclusivamente até o 6º mês, estendido, de preferência, até o 2º ano ou mais, porque até o 2º ano de vida da criança, ele está desenvolvendo habilidades imunológicas. Então, ou seja, quando ele recebe leite materno, ele recebe anticorpo, então isso ajuda no processo de maturação e proteção. Agora, e aí, passou de 2 anos, quer amamentar? Continua, lindona. Eu sempre digo assim, amamentar é enquanto estiver sendo bom para a mulher e para a criança. E eu, Luciane, e eu digo que tem que ser nessa ordem, bom para a mulher e para a criança. Porque se para a mulher está sendo agressivo, sofrido, não estou falando dos 6 primeiros meses, tá? Eu estou falando, tem mulher que está com 1 ano e meio, o bebê ainda recebe leite, é muito importante. Mas tem mulher que sofre com a amamentação. Então, a gente pode cuidar dela. E aí, eu vou dizer, sou bem sincera contigo, tá? Quando as mulheres me chamam para pensar o que a gente chama hoje de desmame gentil, eu estou muito cansada, estou muito estressada, eu falo para elas, não é uma consultoria, primeiro vamos fazer uma conversa online. E eu pergunto por que ela está buscando o desmame. Normalmente são por questões sociais e pressão cultural. E aí, quando a gente consegue limpar esse entorno, ela continua amamentando, né? Então, a gente tem sempre que olhar para a mãe e entender o que está acontecendo com o binômio. Se ela está feliz, a criança está feliz, para que a gente vai mexer nisso? Gente, e aí assim, sabe? As tetas são dela. Por que você está olhando lá
Quando eu amamentava, eu saí com uma amiga, né, e a gente estava amamentando, eu falei, gente, que me incomoda esse povo que passa olhando, né, porque às vezes não é um olhar com amorosidade, é um olhar de reprovação, né, e ela disse assim para mim, Luciane, o negócio é o seguinte, quem não quer ver estrela não olha para o céu, porque ela estava falando sobre se cobrir ou não. Seu peito está à mostra, se a pessoa não quer ver seu peito, é só não olhar para o seu peito. Então, assim, a mulher está amamentando uma criança que já anda, fala e come. O vizinho está incomodado, não olha, sabe? Então, assim, tem umas coisas que a sociedade precisava ser mais respeitosa. Não estou falando do meu corpo, estou falando do corpo do outro. Então, logo, não posso julgar e nem falar, porque é o corpo do outro. É o corpo daquela mulher. Como que o alimentar pode ser algo ofensivo, né? Isso que eu não consigo entender, gente. Você está ali no restaurante, por exemplo, comendo. A sua criança é um bebê. Se ele quer mamar no seu peito, ele quer almoçar, ele quer comer. Como que isso pode ser ofensivo? Você entendeu? A doença está na cabeça, gente, de quem está vendo aquilo como ofensivo. Sim. Não é? Agora eu vou te falar a verdade, eu falo assim, né, tem outras discussões que a gente teve que as políticas públicas não apoiam a questão da amamentação, porque às vezes a mãe não tem um ambiente ideal para fazer essa amamentação e tudo mais, sabe? Eu gostava muito mais, viu, Luciane, eu não sou contra quem faça isso, porque eu não estou nem aí, que abre o peito ele dá uma mamar para a criança, entendeu? Isso não me incomoda em nada, e nem a minha família nunca vi isso, assim, no nosso meio, né? Mas até por uma questão assim, de tranquilidade, sabe, de você sentar e estar um ambiente de paz, entendeu? Sim. E muitas vezes as escolas não oferecem isso, escola infantil, né? Aí a mãe já tem dificuldade para se locomover e lá amamentar a criança, lá não tem local às vezes de deixar a mamadeira para oferecer o leite para a criança, lá não tem um espaço adequado para amamentar, entendeu? Não que tem que ter espaço para amamentar, né? Amamentar pode ser... Mas minimamente confortável. Eu lembro quando meus né? filhos estavam na creche, eu sentava nessas cadeiras. Aí sim, é bem daquela época de escola do Estado. Sabe aquelas cadeiras duras, que é uma tábua atrás, uma tábua para você sentar? Era ali que eu amamentava. Mas aí a gente tem que ser perseverante, e a gente tem que começar, inclusive, gente, a mudar um pouco até o nosso cenário. Em que sentido? Uma vez eu estava no mercado, no atacadão. Olha que mercado que eu estava, né? E aí, uma mãe com um bebezinho, sacou, né, do peito ali para amamentar. Eu não tive dúvida, empurrei umas caixas assim para o lado, falei, você quer sentar aqui? Né? Então, apoiei, porque atacadão é tudo em caixa, né? Falei, senta aqui, ó, né? Onde? Lá no corredor, mas ela sentou. Eu falei, você precisa de mais alguma coisa? Não, eu tô em paz, tá tudo bem, muito obrigada, viu? Mas é possível, Luciano, porque quando a gente amamenta, a gente sente tanta sede, né? Meu Deus do céu. Sim, né? Deu vontade de exatamente dar uma água. Então, assim, gente, pequenos movimentos, sabe, que a gente começa a se mostrar, e aí a pergunta da Mônica, né, é amamentar enquanto a mulher deseja, e de preferência, se conseguir zelar pelos 6 meses de vida do bebê, melhor, né. A Erika falou sobre a mamadeira. Gente, depois de 6 meses, o bebê tem capacidade de beber no copo. Depois que ele desmama do peito, isso por conta dos impactos do bico artificial. Eu falo, puta, você se esforçou tanto, chegou no 6º mês, você dá a fórmula e mamadeira, é triste, né? Uma gota escorre aqui. A nossa cultura pede o leite, mas assim, a Helena, que é nutricionista, pode falar melhor do que eu. Os japoneses não tomam leite, né? Pode olhar a alimentação deles, porque eles não têm, tudo bem, eles não têm enzima, igual a gente tem para degradar, né? Para digerir o leite, quando eles tomam leite é um pouquinho mais irritante, enfim. A gente tem outras fontes de cálcio. Se essa criança tem uma alimentação balanceada, comendo comida de verdade, a gente não precisa socar leite de vaca nessa criança. A gente precisa dar comida de verdade. Então, do 6º mês, a gente fala muito isso, é do peito para o prato. Vendo aí o guia de alimentação da criança, fala muito isso, é do peito para o prato. E do prato mais rico em variedade, menos porcaria, menos tempero pronto, é o feijão amassadinho, é a carne desfiadinha, é o legume cozido in natura. Você não precisa ficar temperando o legume. A criança vai descobrir o gosto da abóbora, da abobrinha, né? A criança está descobrindo, então ela tem que poder saborear, poder comer comida de verdade. Mas a gente tem a cultura da mamadeira para dormir, dentista adora, né? Enfim, açúcar, bico artificial, tá tudo esquisito, tá dentro da nossa cultura. Agora, quando a gente busca informação, a gente entende que no 6º mês começa a introdução alimentar, e aí eu venho também, se conseguir manter o leite materno até 1 ano, também é muito legal,
porque tem muitas discussões falando que a introdução alimentar é do 6º ao 1º ano de vida, que é quando a criança vai descobrindo textura. Ela antes não engolia, então quando ela gosta, não é porque ela não gostou, é porque ela não soube o que fazer com aquilo na boca, né? Ela vai aprender a fazer movimento ondulatório, né, de consistência, vai deglutir. E aí, quando a criança começa a comer de verdade, a gente pode ir diminuindo essa supervisão de dar o peito. Mas enquanto ela está aprendendo a comer, a gente ainda mantém essa supervisão de oferecer o seio para a criança. Ou o leite ordenhado, e aí a gente pode dar em copo normal, ou copo com bico rígido, por exemplo, tá? Luciane, que a Adelina está agradecendo muito pela oportunidade, ela disse que precisava sair. A fábrica do engajamento, gratidão, Luciane. Obrigada. Adelina, parabéns para a Luciane. Se alguém quiser mais fazer alguma pergunta, se as meninas quiserem fazer alguma colocação, a gente agora está com algumas participantes, não sei se elas estão aumentando, se elas vão aumentar, se já aumentaram e quiserem questionar, pode se inscrever aqui para perguntar para a Luciane, a gente tem alguns minutos ainda. Gente, como eu falei, eu adoro falar sobre o assunto, né? A gente pode pegar sobre empoderamento feminino, sobre política. A amamentação. A gente pode falar de amamentação em todos os contextos, né, Nossa, Luciane? Sem dúvida. Eu achei bem bacana, Luciane, por 2 vezes você falou, né, quando a Érica falou do caso dela, e você falou de acolhimento, então, assim, até quando o profissional tenta, assim, acolhe, né, que acho que a maioria dos profissionais estão com essa intenção, né, a forma de acolher é olhar o desejo do outro, né, de quem procurou, e não o que você, né, o profissional não tem que ter a resposta de tudo, ele tem que ver, como você viu com essas pessoas que você perguntou, por que você quer parar de amamentar, né, porque se é um desejo da mulher, é uma coisa, agora se é imposto por outra pessoa, ou pelo profissional, é outra, né. Sim, e sabe, tem uma coisa que eu gosto de dizer, né, é uma reflexão que eu trago, tá? Nós, provavelmente a maioria, né, esteve aqui, ou a maioria da nossa idade, nasceu por um processo cirúrgico. Na grande maioria não foi amamentado, e todos nós estamos aqui, certo? E aí, vem muita gente e diz assim, eu sempre brinco, né, eu falo que é a sogra, pra gente não pôr a culpa na nossa mãe. Eu falo assim, todos chuparam chupeta, tá tudo vivo até hoje, todos sobreviveram. Aí vamos pegar a palavra sobreviver, tá? A criança está chegando nesse mundo que já tem os seus intempéries, já tem suas coisas, já tem as suas demandas internas e externas, né? Essa criança precisa sobreviver, né? Ela não pode viver com qualidade. Então é uma coisa que... E não é só isso também, né, Luciane? Que é assim, ó, tá, então os meus filhos começaram, por exemplo, né, já ouvi muito desse comentário, começaram a comer doce cedo, até hoje estão aí, tem 50 anos e tudo, mas estão aí em qual condição, do ponto de vista fisiológico? São enfermos ou não? Agora, se a pessoa não tem nada, né, assim, dessa questão de comorbidades e tudo mais, e do ponto de vista psicológico, porque a amamentação não é só alimentação, né, o que você falou, é aquela questão do afeto, do vínculo, da empatia, de ver o outro, entendeu? E na vida adulta perceber isso, porque a morte do outro diminui a mim também, né? Então, assim, eu acho que a questão da alimentação, gente, ela é maravilhosa, né? Aqui, a Andréia, me perdoa se eu te cortei, Luciano, que você fala, né, assim, tá dizendo assim, ó, eu amamentei minha segunda filha até 3 anos e 8 meses, eu acho, pelo que eu entendi aqui. Já me orgulhava disso, depois do encontro de hoje, fiquei mais orgulhosa ainda, e é motivo para se orgulhar, viu, Andréia? Parabéns para você, minha querida. Parabéns. E para sua filha também, né, que assim, rolou essa... E são crianças mais fortes, não só em imunidade, tem estudo quando você pega, por exemplo, o pediatra, o Carlos Gonzalez, né, que fala muito da criação mais respeitosa, a famosa criação com apego, enfim. É que hoje tudo tem que ter título, tá, gente? Mas, na verdade, é tratar a criança com o respeito que deve ser dado, né? Carinho, supervisão, cuidado, zelo. Então, ele traz isso também, né? A criança, e tem outros estudos mostrando que a criança que recebeu leite do peito, né, que foi cuidada dentro desse ninho, né, de mais colo, quando ela começa a vida de socialização, são crianças mais seguras. Então, inverte aquele popular, vai ficar mal acostumado, vai ficar... Mentira, tá? Não é verdade, pelo contrário, tem maior grau de socialização, são crianças mais desinibidas e mais seguras para os desafios que virão, como a alfabetização, por exemplo.
tá? Então, quando a gente fala de amamentar, a gente não está falando de sobrevivência. É claro que a gente também traz isso, quando eu estou falando de diminuir risco de morte materna, de morte infantil, mas eu estou falando também de qualidade de vida. Qualidade na primeira infância, qualidade na primeira infância, diminui a obesidade na primeira infância. Uma coisa, leite do peito, o bebê controla, e tem uma coisa que nós perdemos ao longo da vida. Quem trabalha com nutrição sabe disso. Fala muito isso, aliás, eu aprendi isso com um nutricionista. Os adultos comem até ter distensão gástrica. Esse é o sinal que o adulto tem. A criança come até ter saciedade, que é a primeira resposta, a primeira informação que o cérebro nos dá. Mas o adulto tende a comer com maior velocidade. Prestar atenção, nascido come ou se alimenta do leite até ter saciedade, e ele interrompe, ele continua no peito por sucção, por desenvolvimento oral, para padrão de língua, várias outras coisas, e ele aprende o que é saciedade. Aí, quando a gente começa a introdução alimentar, é aquela criança que já conhece o que é saciedade, vai comer até se sentir saciado. E quando a gente dá a mamadeira, a criança não controla o fluxo. Então, se você preparar 30, ele mama. Se você preparar 60, ele mama. Se você preparar 90, 120, ele mama. Porque a necessidade de sucção do bebê é maior. Então, ele está sugando o tempo todo. E ele não controla fluxo. Ele não consegue parar o fluxo na hora que ele se sente saciado. Ele não consegue parar a sucção, a extração do leite. Porque mecanicamente isso é impossível na mamadeira, fazer uma sucção não nutritiva na mamadeira. Aí você já embute no bebê que a saciedade é igual à distensão gástrica. Deu para seguir minha linha de raciocínio? Tá? Eu achei muito bonitinho, eu falo agora coisas que vale a pena, né? Recente, meu filho de 7. Eu comi até uma distensão gástrica e disse, eu acho que eu comi demais. Aí ele falou assim para mim, eu levei um tapa na cara, né? Ele falou assim, eu comi 90%. Eu falei, o que você tá falando, meu filho? Ele falou assim, mãe, é assim, eu como até 80%. Quando eu gosto muito, eu como 90%. Quando eu gosto muito, eu como assim uns 99%. Eu falei, você não come 100%? Não, porque é ruim. Eu falei, gente... Falei, ok, ele acabou de me lembrar o que é saciedade e o que é distensão gástrica, né? Então ele falou, não, porque é ruim, né? É ruim comer até 100%. A gente aprende todos os dias com eles, né, Luciane? É demais, gente. Mesmo que a gente, às vezes, leva um couro, assim, né? Igual esse que você está falando. Eu falei, gente, do nada, eu só tava falando, comi muito. Eu falei, mãe, tá vendo? Eu como, porque era, né, a gente adora comida japonesa aqui. Então, eu tinha comida, ele falou, eu comi até 90%. Quando eu gosto muito, chega em 99%. Ai, gente, que fofura. A Mônica está dizendo aqui, adorei essa fala que é do peito para o prato, pois era uma preocupação que eu tinha achando que poderia faltar cálcio se a criança não aceitar leite depois que eu desmamar. Meu filho tem 2 anos e 5 meses e continua amamentando. Segue. Isso aí, Mônica. Até quando for bom para vocês dois. Isso aí. Gente, a gente tem 2 minutinhos aí. Alguém mais quer fazer algum questionamento? As meninas? Acho que a gente só tem a agradecer, né? Nossa, Luciane... Todas as pessoas que aparecem aqui, eu falo, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse te conhecido antes, né? A gente acaba que sofre tanto, e a gente precisa de mais pessoas como você, né? Consultores de amamentação, doulas, porque eu tive, por exemplo, parto normal, lutei por isso, amamentei meus filhos, lutei por isso também. Mas na luta, né? Não seja uma luta, né? E eu acho que e muitas outras mulheres também acabam passando por esse caminho e na luta. E eu acho que se a gente tivesse mais contato, conhecesse, ela é doula, ela é consultora de amamentação, você se sente mais à vontade para falar assim, que tem pessoas que conhecem disso e eu posso contar com elas, né? Porque até pouco tempo a gente não tinha isso. Sim. Né? Isso é recente. Então a gente contava com quem? Com a mãe, com a avó, né? E aí, às vezes, as informações não eram as informações mais corretas, enfim. Então, precisa de mais pessoas como você. E conversando sobre isso, né, Izzy? Porque às vezes a gente se frustra quando é o momento da gente e existe até um certo constrangimento, de repente, de compartilhar essa dificuldade.
entendeu? E a gente tem que naturalizar isso, gente, naturalizar amamentar, né, em qualquer lugar que seja, naturalizar discutir sobre esse assunto, né? Olha, Luciana, eu não tenho nem palavras para agradecer você. Helena, quer falar alguma coisa? Tati? Agradecer também, foi muito boa, de novo. Obrigada. Luciana, então, em nome do... desculpa, tem alguém que queria falar? Eu cortei? Não, eu estou agradecendo a ela, e você é a segunda palestrante que fala sobre fotos. Eu estou sentindo um remorso, porque eu não tenho bem muitas fotos. Acho que eu devo ter uma ou duas também, não tenho. Nossa, eu acho que da Elo eu tenho um pouco mais, e da Luma eu estou aqui tentando buscar na minha memória. Eu não acho que eu não tenho. E a amamentação, Tati? Eu tenho poucas também. É uma fase em que a gente se sente feia, né? A gente está com vários questionamentos, aí a gente não tira por conta de nós. Mas depois que passa, eu olho para as minhas fotos e falo, gente, que é um semblante mais pleno, né? De mais calma. E é assim que eu olho as mulheres mesmo. Então, existe uma beleza ali. É claro que existe um cansaço também. Mas existe uma beleza, né, naquele ato, naquele bonito, momento. Né? É gostoso, é prazeroso, né? Sem dúvida. É uma delícia. Bom, eu vou buscar nas minhas fotos, vou procurar minhas fotos hoje, gente. Agora eu tô traumatizada. Procura, é bom. Parabéns, lembrar gostoso. Bom, eu finalizo minha fala, na verdade, dizendo que, apesar de ser minha linha de estudo e ser minha atuação, né, eu atuo com parto normal, é claro. Quando a mulher quer parir no hospital, eu fico com ela em trabalho de parto em casa, até um trabalho de parto evoluído e vou para o hospital. Ou quando é para parir em casa, isso tem que ser planejado, ou eu e outra enfermeira, que aí a gente chama de padrão ouro de assistência, um profissional para cada cliente, um para a mulher e um para o bebê, até o bebê sair, 2 profissionais cuidando da mesma cliente. E a gente cuida da amamentação também. O que a gente percebe? Como a gente acompanha pré-natal, e o que muda a amamentação é a informação, e a gente mune essa família de informação, coloca para o pai. Porque, mulheres, se somos órfãos de referência e de conhecimento, imagina os homens. Então, a gente também tem que empoderar esse homem, né, porque eles não sabem o que fazer na hora, e eles recebem a validação social de que não há nada a ser feito. Então, a gente precisa mostrar que eles podem sim, que eles são atores importantes nesse sistema, né. Então, quando a gente vê isso, a gente tem uma alta adesão de aleitamento materno exclusivo no pós-parto. E aí, eu trago essa minha militância, dizendo que, na verdade, eu gostaria, sim, que existissem mais profissionais que têm esse olhar, né, não só como eu, como outras enfermeiras, outras colegas, mas que isso fosse um fluxo natural. Então, meu grande sonho é que nenhuma mulher precisasse me contratar. Que elas saíssem do pré-natal e do parto, seja ele em casa, seja ele domiciliar ou hospitalar, mas que ela saia desse momento da parturição empoderada sobre o seu corpo, sobre os seus cuidados e sobre a amamentação. Que nenhuma mulher precise contratar alguém, sabe? E acho que, inclusive, que a rede seja munida de profissionais para que as mulheres tenham referência e poder voltar na unidade básica e ser cuidada. Então, as mulheres precisam de referência de profissional que seja cuidado de fato, né, e não que seja julgada ou passada valores que partem daqui, não, ela tem que ser cuidada, né, eles têm que ser cuidados. Então, eu falo, eu quero viver para ver um dia em que a mulher tenha uma rede que se baste dentro do próprio sistema, seja ele o Sistema Único de Saúde ou a saúde suplementar, mas que a mulher possa encontrar referência para que isso continue. Né? Quem sabe meus netos não vivam isso, porque eu acho que meus filhos, né, do jeito que estão, já não pegaram. As crianças que hoje estão nascendo no hospital, acredito que ainda não. Vamos ver quantas gerações a gente precisa, mas essa é a minha grande militância, né, que seja um fluxo tão natural que a mulher não sinta falta de uma profissional privada dentro da casa dela, que ela consiga ser acolhida. Seguimos acreditando, né, Luciane? E trabalhando para que isso aconteça, né?
Isso. Semeando, Isso, vamos semeando. semeando. Então, em nome do professor Lício, do Centro de Pesquisa e das meninas todas que estão aqui comigo, né, que fazem parte desse grupo que toca a agenda da primeira infância, eu gostaria de agradecer muito, Luciane, pela sua disponibilidade em vir participar junto conosco, assim, foi um prazer muito grande, a gente, logo que pensamos em falar sobre a amamentação agora em agosto, a gente já pensou logo no seu nome e tudo mais, porque, de fato, você, assim, mostra a paixão que você tem pela amamentação, né, e então, assim, para a gente foi certo te convidar e foi uma felicidade que você tenha aceitado no meio de todos os compromissos que você tem, né? Então, eu gostaria de te agradecer e dizer que assim que todos nós estivermos vacinados, que as atividades voltarem presencialmente, a gente quer te chamar para um evento também lá no Centro de Pesquisa, tá bom? Quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui junto com a gente, algumas já saíram por compromisso. Aqui, olha só, a Fabiola diz, peço desculpas por ter entrado atrasada no final do curso, estava ministrando aula, fiquei até com vergonha, mas peguei o finzinho, foi muito bom. Fabiola, eu vou colocar aqui para você, acho que a Tati tem aí fácil, porque eu caí, né, no início da aula da Luciane, eu tive que retomar e o meu chat sumiu as coisas. Se você puder postar, Tati, por favor, o site do nosso canal no YouTube, eu peço para as pessoas, então, se inscreverem, lá vai ficar a aula da Luciane, não só dela, mas de todos os temas que a gente já teve até aqui, a gente tem muita coisa lá, introdução alimentar, os 1000 dias do bebê, odontopediatria, questão do sono, né, e até o final do ano a gente tem muitos assuntos legais aqui para tratar, então sintam-se todas convidadas, por favor, se inscrevam no canal, deixe lá seu like, gente, se inscreva no nosso canal, divulgue aí nos meios familiares, porque aqui não tem nada de fake news, tudo aqui é baseado em ciência, gente. Vamos combater o negacionismo. Um beijo para todos vocês, viu? Bom final de semana. Obrigada, gente. Até mais, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.